A Guerra dos Deuses é coisa do passado e agora Lin Fang poderia estar em paz com sua esposa e filha. Tudo parecia estar bem até que Lin descobriu que ambas estavam sendo intimidadas. Ele se sentia inútil, incapaz de fazer qualquer coisa, pois estava em um sono profundo, confinado a uma cadeira de rodas. A história começa com uma menina balançando no escorregador. Essa menina era filha do nosso protagonista, Lin Fang. Ela contou ao pai que sua professora perguntou por que ele não havia comparecido à reunião, então explicou que seu pai era um antigo deus da guerra, mas que, devido aos seus ferimentos, já não podia mais se mover e estava paralisado em uma cadeira de rodas. Por causa disso, sua filha era frequentemente alvo de bullying, e sua esposa também sofria provocações, enquanto a menina a via chorar em segredo durante as noites. A pequena desejava, com todo o seu coração, que Lin recuperasse a consciência o mais rápido possível. Lin viu as lágrimas de sua filha enquanto ela olhava com esperança. De repente, a menina teve que se afastar de seu pai quando um menino da mesma idade apareceu ao seu lado e gritou que ela estava chorando de novo. A menina não tinha intenção de dar atenção à provocação, mas o agressor a olhou com desprezo e mencionou o boato de que sua mãe havia se aproveitado de um homem inválido. Palavras tão repugnantes e falsas fizeram com que Ri ficasse furiosa no mesmo instante, então ela saltou do escorregador e se aproximou de Zhou Xiao. Furiosa, gritou para o agressor que, se ele ousasse insultar seus pais novamente, sofreria as consequências. Diante da reação de Ri, o valentão a empurrou com força. Xiao era maior que a menina, então a queda foi bastante forte. Além disso, ela ainda estava perto do escorregador, o que fez com que batesse a cabeça. O agressor se divertiu com sua dor e até cuspiu na menina. Ri se sentiu impotente e apertou a grama entre as mãos com raiva, enquanto Xiao zombava, comparando-a a um animal insignificante. No final, a menina não conseguiu suportar mais os insultos e atacou o garoto, mordendo sua mão. Os pais do valentão estavam por perto e, quando a mãe do menino viu que seu filho estava sendo atacado, correu para intervir. A mulher chutou Ri e gritou que a menina era uma selvagem sem educação. Ri caiu no chão novamente, mas dessa vez olhou furiosa para a mulher, que se comportava ainda pior que seu próprio filho. Sem se importar com os gritos da menina, a mulher a pegou do chão e a arrastou até Xiao. Ao soltá-la, começou a gritar que ela deveria se ajoelhar e pedir desculpas imediatamente. O protagonista, sentado em sua cadeira de rodas, sentiu sua energia interna começar a ferver diante de tanta injustiça contra sua filha. A raiva e o desejo de protegê-la preencheram seu coração enquanto observava Ri. A menina, sem entender por que deveria pedir desculpas ao garoto que a havia insultado, recusou-se terminantemente. Nesse momento, o pai de Xiao interveio na disputa. O homem agarrou a menina pelo rabo de cavalo e puxou com força, exigindo que ela se desculpasse com seu filho. Ri continuou resistindo aos dois adultos e recebeu um tapa da mulher. A mãe de Xiao olhou para a menina como se ela não passasse de um lixo e perguntou se tinha certeza do que estava dizendo. A filha do protagonista sabia bem que seus oponentes eram muito mais fortes que ela, mas teimosamente se recusava a se curvar diante deles. De repente, o pai de Xiao levantou a mão para bater nela e gritou que a ensinaria uma lição naquele dia. No entanto, para surpresa de todos os presentes, a mão do homem foi detida pelo protagonista. Lin segurou o homem firmemente e perguntou como ele ousava tocar sua filha. Naquele dia, o herói finalmente recuperou seus poderes e declarou que, de agora em diante, qualquer um que tocasse sua filha seria decapitado. Inicialmente, o pai de Xiao se sentia superior, mas agora parecia que sua vida estava por um fio. Lin não tinha a intenção de permitir que ninguém humilhasse sua família novamente. O protagonista imobilizou o homem no chão, enquanto Xiao e sua mãe assistiam, impotentes. A mulher, preocupada com o marido, tentou pensar em uma maneira de ajudá-lo. Então, correu até Lin e começou a golpeá-lo, gritando para que não ousasse tocar seu esposo. Ela até ameaçou chamar a polícia imediatamente. No entanto, Lin não permitiu que ela terminasse sua ameaça, pois, com um único golpe, a lançou para trás com tanta força que ela caiu sobre a grama. O herói, ainda tomado pela fúria, advertiu-os para se lembrarem daquele dia, pois ele havia poupado suas vidas, apesar de terem mexido com sua filha. Então, Lin começou a se lembrar de suas batalhas. Ele havia lutado sozinho contra um grande número de soldados. O último guerreiro respirava com dificuldade, com todo o seu corpo coberto de ferimentos. De repente, o protagonista ouviu alguém dizer que ele era capaz de motivar um exército de 10.000 homens sozinho. Lin rapidamente voltou seu olhar para a voz e viu que mais guerreiros estavam descendo diante dele. Eles disseram que não permitiriam que ele vencesse tão facilmente. Um dos soldados olhou para Lin e admitiu que ele era realmente digno do título que carregava, mas afirmou que, naquele dia, estava destinado a cair nas mãos dos 7 filhos da Aliança Ocidental. Tal declaração confiante de seus oponentes fez com que Lin esboçasse um leve sorriso antes de erguer sua lança e gritar que havia lutado por 6 anos e não via razão para temê-los. O líder da Aliança Ocidental apressou-se em atacá-lo. Os guerreiros, portando diferentes tipos de armas, saltaram sobre ele, tentando não lhe dar qualquer chance de sobrevivência. No entanto, Lin desviou da lâmina. Infelizmente, o cabo da lança atingiu seu corpo. Mesmo assim, o protagonista ainda conseguiu lançar um dos membros da Aliança Ocidental para longe com a ajuda de sua arma.
O líder, que segurava uma arma em mãos, aproximou-se furtivamente por trás do protagonista, certo de que desferiria um golpe fatal. Lin teve que agir rapidamente para repelir o ataque inimigo. A lança perfurou o corpo do adversário, e o líder começou a expelir um líquido vermelho pela boca. Ele próprio não conseguia acreditar no que havia acontecido. Lin explicou ao inimigo que ele era muito fraco e que, mesmo com um exército de 10.000 soldados, não conseguiria fazê-lo recuar sequer 1 metro. Nesse momento, os 3 membros restantes da aliança já estavam a apenas 1 metro de distância. Lin imediatamente realizou uma série de cortes e disse aos guerreiros que culpassem a si mesmos por sua derrota. Seus movimentos eram tão rápidos e precisos que os guerreiros sequer tiveram tempo de reagir. Apenas no último momento perceberam que seu fim havia chegado e que não havia nada que pudessem fazer contra os poderosos golpes de Lin. Agora, o protagonista estava novamente sozinho no campo de batalha. Ele acreditava que, se trouxesse ordem ao país, então tudo permaneceria em paz em sua casa. Quando a parte mais intensa da luta chegou ao fim, Lin percebeu que estava gravemente ferido. Seus olhos começaram a se fechar, mas ele sabia que não podia partir ainda, pois sua filha ainda precisava de um transplante de medula óssea. Foi nesse momento que ele retornou ao presente, despertado pela voz de Ri, que o chamava insistentemente enquanto se agarrava às pernas do pai. O homem ficou extremamente feliz ao ver sua filha. Ele a segurou nos braços, e a menina não conseguia acreditar que aquele era realmente seu pai. O protagonista então prometeu que exterminaria toda a família de Xiao caso não se curvassem 100 vezes em sinal de arrependimento. A família rapidamente se ajoelhou, a cada reverência, se desculpava, admitindo que havia cometido um erro. Rei chorava alto, dizendo que todos ao seu redor odiavam seu pai. O protagonista garantiu que nunca mais permitiria que alguém fizesse mal à sua família. Mesmo assim, Rei continuava chorando, reclamando que ninguém acreditava nela quando dizia que Lin era um herói. O homem ouviu sua filha, mas se distraiu ao perceber que seu corpo ainda não havia se recuperado completamente. Lin ficou preocupado e sabia que precisava despertar de vez para proteger sua família. A menina percebeu imediatamente que seu pai estava com dificuldades e pediu para que ele a colocasse no chão. Lin obedeceu e cuidadosamente colocou a menina no solo. O herói tentou tranquilizá-la, acariciou sua cabeça e a chamou para ir para casa. Foi então que Ri contou que sua avó as expulsou de casa e proibiu seu retorno, pois sua mãe precisava conversar com o filho de um tio. O protagonista franziu o senho, percebendo que havia algo estranho nisso. Ri então se inclinou para o pai e sussurrou para ele fingir estar dormindo novamente. Lin sorriu para a filha e elogiou sua ideia. Em seguida, voltou para a cadeira de rodas para colocar o plano em ação. Ri imediatamente começou a gritar que ele havia voltado a ficar assim por causa do ataque da família de Gas. Rei voltou-se para o casal assustado e disse que seu pai iria atrás do tio, e então seria o fim. A menina começou a empurrar o pai em direção à casa, e os pais de Xiao acreditaram que eles queriam exigir uma indenização pelos danos à plataforma. Após algum tempo, o protagonista e sua filha finalmente chegaram à entrada principal da casa. No corredor, havia uma mulher loira que parecia extremamente descontente com a presença deles. Assim que os viu, saiu imediatamente, insultando Ri. A mulher lembrou à menina que ela não tinha permissão para trazer Lin de volta até que fosse chamada. Rai se escondeu atrás da cadeira de rodas e, com bravura, admitiu para sua avó que ela e seu pai estavam muito cansados. No entanto, a mulher se recusou a ouvi-la e, irritada, ordenou que se calasse. Então, apontou para Lin e gritou para Ri não ousar chamá-lo de pai. A menina insistiu que continuaria chamando-o assim. De repente, Ri ouviu uma estranha voz masculina dizendo que seria uma honra para ele passar a vida com Zin. Logo depois, um homem alto saiu da casa. O protagonista ficou sombrio ao ouvir sua filha sussurrar que aquele homem era o filho do tio, com quem sua mãe havia conversado. A esposa do protagonista se chamava Zin. Ela era uma jovem bonita que parecia perturbada. Disse que queria pensar um pouco mais sobre a proposta de casamento, e Sam permitiu que a garota refletisse, mas estava confiante de que causaria uma boa impressão nela. Sam se virou e viu que uma menina e um homem estavam parados no pátio, bem à sua frente. Ele percebeu que aquela menina era filha de Se, então desceu até a criança e começou a acariciar suas bochechas, elogiando o quanto ela era fofa. Naquele momento, a mãe de Shin pediu para que sua filha acompanhasse Sam até a porta, mas a esposa do protagonista recusou. A avó de Rei correu atrás do homem para saber como tinha sido a reunião, deixando sua filha irritada. Observando a situação, Ri sussurrou para seu pai que aquele homem queria roubar Shin deles. Naquele instante, a mãe se aproximou de Ri com todo o carinho e ternura, pegando suas pequenas mãos. Se agradeceu a Ri por cuidar de seu pai naquele dia. A pequena começou a chorar e perguntou à mãe se ela realmente estava procurando um novo pai. Eisen prometeu que isso não aconteceria, enquanto enxugava as lágrimas da filha, notou uma marca em seu rosto. Preocupada, perguntou se a menina havia brigado com alguém novamente. A garota não queria preocupar sua mãe, então mentiu, dizendo que apenas havia caído. Após isso, Se levou o protagonista e sua filha para casa. Ao chegarem, Rei foi enviada para seu quarto, e seus pais ficaram sozinhos. Sin sentou-se na cama, em frente a Lin, tentando entender qual seria a melhor decisão a tomar naquela situação. O protagonista se perguntava se sua esposa sabia que ele havia despertado.
Foi então que sua esposa disse que sabia que ele não podia ouvi-la e que não estava consciente, mas que queria lhe contar algo. Essas palavras deixaram Lin ainda mais apreensivo, e ele precisou se esforçar para não se revelar. Si acariciou suavemente os cabelos do marido e, com lágrimas nos olhos, revelou que Ri foi salva quando ele se sacrificou. No entanto, desejava que sua filha tivesse uma família forte e feliz. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, Shin confessou que estava pronta para se casar com San se ele tratasse bem a filha deles. Não foi uma decisão fácil para ela, mas, agora que havia contado ao marido, sentia que permanecia honesta com a pessoa que mais amava. Então, levantou-se e se desculpou sinceramente com o protagonista, que permaneceu em silêncio, sentado na cadeira. Shin começou a sair do quarto, enquanto Lin refletia sobre o quanto sua esposa havia sofrido durante todo o tempo em que ele esteve ausente em sono profundo. De repente, ouviu-se uma batida forte do outro lado do cômodo. O protagonista percebeu que não estava sozinho, pois a irmã mais nova de Shin saiu do banheiro e comentou que Lin não tinha ideia de que sua esposa estava prestes a se casar. O protagonista não esperava ver sua cunhada ali. Embora externamente não demonstrasse reação, por dentro estava tenso. O nome de sua cunhada era Zhang. Ela se aproximou da cadeira de rodas do protagonista e jogou uma toalha molhada sobre ele. Em seguida, segurou o queixo de Lin e lamentou que um homem tão bonito não pudesse ser aproveitado. De repente, uma melodia começou a tocar no quarto, distraindo Zhang de sua observação ao cunhado. A jovem se deitou na cama e atendeu a ligação. Seus pés estavam posicionados bem diante do corpo de Lin, e ele se lembrou de que sua cunhada ainda estava nua. Desviando o olhar, começou a prestar atenção à conversa. San perguntou a Zhang se sua irmã havia aceitado os presentes. A garota respondeu que não, mas acrescentou que, mais cedo ou mais tarde, Shin seria dele. No entanto, San parecia cético, para convencê-la ainda mais, convidou Zhang para comprar o que quisesse. Era exatamente o que a jovem queria ouvir, então imediatamente exigiu uma bolsa e um par de sapatos. San prometeu dar a ela tudo o que quisesse, contanto que fizesse algo por ele. Zhang concordou sem hesitação e foi até o closet da irmã. Ela garantiu que faria qualquer coisa que San dissesse. Vestiu uma blusa e pediu ao futuro cunhado que trocasse o guarda-roupa de Jin quando se casassem. Após isso, saiu do quarto, deixando Lin sozinho, sentado no centro do cômodo. O protagonista refletia sobre tudo o que havia escutado. Era difícil para ele aceitar que Sim precisava se casar com aquele homem para garantir um futuro para Ri. Naquele momento, a janela do quarto de Lin estava aberta, e o vento suave fazia as cortinas balançarem. De repente, uma garota apareceu diante da cadeira de rodas. Ela se curvou diante do protagonista e disse que estava feliz por ele finalmente ter despertado. Lin reconheceu a jovem como Xiao Xing e perguntou se ela não deveria estar protegendo a fronteira. Sem levantar os olhos, a garota admitiu que seu mestre era agora mais importante que a fronteira, especialmente porque, após a última batalha, ninguém mais ousava invadir aquela região. Lin escutou atentamente sua subordinada e perguntou se havia mais alguma notícia para ele. King estava triste e revelou que, durante aqueles 2 anos, ele esteve cercado por pessoas mal intencionadas, principalmente aqueles que queriam lhe tirar sua esposa. King acrescentou que, sem uma ordem, ela não poderia fazer nada, então agora pedia permissão para eliminar todos os vilões. Lin a ouviu e mal conseguiu conter sua raiva. Percebeu que, enquanto se recuperava, algumas pessoas já haviam conseguido se aproximar demais. No entanto, o que mais o preocupava agora era San, então o protagonista pediu a King que reunisse todas as informações possíveis sobre ele. A garota aceitou a ordem do grande homem e disse que começaria a coletar os dados imediatamente, trazendo tudo assim que possível. Sua subordinada saiu pela janela tão rápido e silenciosamente quanto havia aparecido. Lin ficou sozinho novamente, mas não por muito tempo, pois a porta se abriu e Rei entrou feliz, dizendo à mãe que, segundo o conto de fadas, o príncipe beijou a bela adormecida e ela acordou. Rei sorriu para sua mãe e prometeu que, se ela beijasse seu pai, ele também despertaria. Shi não soube o que responder, mas pensou seriamente nas palavras da filha, inclinando-se sobre ela, disse que aquilo era apenas um conto de fadas. A menina sabia que seu pai já havia despertado e queria que sua mãe descobrisse desse jeito, então insistiu para que ela o beijasse. Shin não acreditava que funcionaria, mas não conseguiu recusar o pedido da filha, então concordou. Ela se aproximou do marido e observou atentamente seu rosto. Lin não via sua esposa de tão perto há muito tempo. Shin colocou todo o seu amor naquele beijo, pois, no fundo de sua alma, ainda havia esperança de que seu marido despertasse. Rei olhou entre os dedos e pensou que agora Lin abriria os olhos e sua mãe pularia de alegria. Mas não foi como ela esperava, o protagonista não reagiu. Sim olhou para a filha e disse que o papai não havia acordado, reforçando que era apenas um conto de fadas. A menina ficou muito decepcionada e não entendia por que seu pai não se levantava e mostrava à mãe que já estava consciente. Sim segurou a mão da filha e prometeu que encontraria um novo pai para ela. No entanto, Ri ficou furiosa, pois sua mãe havia prometido que ninguém tomaria o lugar de Lin. Em desespero, gritou que sua mãe era uma mentirosa. Em seguida, segurou a mão de seu pai e tentou puxá-lo, soluçando e implorando para que ele acordasse. Si não conseguiu olhar para aquilo sem chorar. Rei tinha certeza de que Lin podia ouvi-la e o implorou para dizer à mãe que já havia se recuperado.
Para o protagonista, era extremamente difícil continuar fingindo que ainda estava dormindo. Ele se desculpou mentalmente com sua filha, pois precisava revelar a verdadeira natureza de Sam, e, para isso, precisava fingir estar inconsciente. Nesse momento, Rei percebeu que seu pai não estava reagindo e continuou a chorar, enquanto sua mãe lhe dizia que talvez Lin acordasse no futuro, mas que agora ela realmente precisava de um pai que cuidasse dela. A menina não aceitou essa ideia e continuou a alcançar seu pai. O protagonista permaneceu em silêncio, então Rei gritou que ele era um mentiroso, assim como sua mãe. Shin foi forçada a tirar sua filha do quarto e pediu que ela não gritasse com o pai. Mas Rei não conseguia acreditar que ele permitiria que sua mãe o substituísse. Com o passar do tempo, aquele dia difícil finalmente chegou ao fim. Do lado de fora, tudo estava escuro. Apenas um único quarto da casa ainda tinha luz acesa. Rei conseguiu adormecer, mas lágrimas ainda escorriam de seus olhos e, em seu sono, murmurava que todos ao seu redor eram mentirosos. Se estava sentada ao lado da filha e se sentia terrivelmente culpada por ela. Nesse momento, a porta se abriu, e Jang apareceu. Ela lembrou sua irmã mais velha sobre o banquete e perguntou por que ainda estava em casa. Si não reagiu, mas Jang começou a puxá-la pelo braço, insistindo que elas precisavam ir. Jang acrescentou que, após o casamento dela com o filho de Mary, Rei poderia ter tudo o que quisesse. Shin queria apenas que sua filha fosse feliz e não dormisse com lágrimas nos olhos, então sentiu-se obrigada a ir. Enquanto isso, Lin ainda estava no quarto. King apareceu pela janela aberta, trazendo um envelope em mãos. Chamou o protagonista de mestre e informou que havia reunido todas as informações sobre Sam. Xing acrescentou que coletou todos os dados necessários. Em seguida, entregou o envelope e lembrou que hoje era o aniversário de Gina, e que Sam estava organizando um banquete no Hotel Jango, onde a esposa do protagonista estaria presente em aproximadamente 40 minutos. Lin aceitou o envelope e agradeceu à sua subordinada pelo bom trabalho. O homem abriu a correspondência, pegou uma pilha de documentos e começou a ler cuidadosamente o conteúdo. Ele mal podia acreditar que a família de Sam utilizava métodos tão desprezíveis. Então, começou a se levantar da cadeira de rodas e ordenou que Xing se preparasse. Lin iria à festa de aniversário, e a garota o acompanharia. Enquanto isso, as irmãs chegaram ao hotel dentro dos 40 minutos previstos e foram recebidas educadamente por um funcionário sorridente. A mulher perguntou se as jovens haviam vindo para a reserva do filho de Miss Mary. Ji confirmou. O funcionário informou que um quarto separado havia sido reservado para elas. Depois disso, entraram no salão e não podiam acreditar no que estavam vendo. Jang expressou admiração e pediu à irmã mais velha que olhasse para o enorme arco que desejava a ela um feliz aniversário, mas Shi não parecia tão feliz. De repente, um homem ajustou seus óculos e disse que estava surpreso que seu pai tivesse reservado todo o hotel. Jang rapidamente se colocou ao lado de seu futuro cunhado e riu, dizendo que ele não estava errado. Nesse momento, passos foram ouvidos no corredor do hotel, e uma garotinha cumprimentou Shi. A criança estava vestida com um traje elegante e segurava em suas mãos uma caixa com um lindo anel destinado ao aniversariante. Os olhos de Jang brilharam ao ver o anel de ouro com um enorme diamante, e ela quis olhar mais de perto. Sam rapidamente se ajoelhou e pediu Shi em casamento. Os funcionários do hotel, que assistiam à cena, cochichavam que a família de Sam não poupava despesas para o noivado. Sam prometeu à esposa do protagonista que cuidaria dela e de sua família. O homem olhou para sua escolhida e perguntou se ela aceitava o pedido. Para Shin, tomar essa decisão era extremamente difícil. Sua alma estava dividida em duas metades, e ela permaneceu em silêncio. Enquanto isso, Xing e o protagonista estavam sentados perto do piano, observando atentamente tudo o que acontecia no hotel. Xing perguntou se deveria expulsar aquele insolente, mas Lin pediu que esperasse. Ele olhava para sua esposa, muito preocupado se ela aceitaria o pedido de outra pessoa. Nesse momento, Shen retirou sua mão das de Sam e disse que tudo aquilo havia sido muito inesperado para ela. A jovem revelou que estava preocupada sobre quem cuidaria de Lin. Jang entrou em pânico e tentou convencer sua irmã a aceitar. Sam ouviu mais uma vez que a garota precisava pensar, mas, desta vez, ele não tinha intenção de recuar. O homem se levantou e começou a repreender Shin por sua ingratidão, pois ele havia reservado um hotel inteiro para ela e prometido cuidar de sua filha. Jang tentou argumentar com sua irmã, dizendo que ela deveria se casar com ele porque era rico e influente, mas Shin ficou furiosa ao ver que Sam ousava repreendê-la. Naquele momento, recusou a proposta. Após a recusa, o homem se atreveu a segurar seu braço. Shin tentou se afastar, mas Sam ameaçou, dizendo que, se ela não aceitasse, sua família deixaria de existir. Ele tentou convencê-la de que ela não tinha escolha, mas suas ameaças não surtiram efeito. Então, o homem sussurrou que ela deveria obedecer para que sua filha fosse bem cuidada. Depois, anunciou que aquele dia seria seu casamento. Os convidados começaram a elogiar Sam. O protagonista não gostou da forma como tratavam sua esposa e disse a Xing que, em breve, ela saberia o que fazer. A jovem logo apareceu atrás de Sam, que continuava se aproximando de Shin. No entanto, Xing segurou sua mão, forçando-a a olhar para ela. Furiosa, a garota ordenou que ele parasse. Os guardas imediatamente avançaram contra ela, mas Sam, confiante, os acalmou com um gesto e ordenou que todos se afastassem.
O homem acreditava que havia sido interrompido por outra mulher apenas porque ela estava com ciúmes de sua noiva. Em seguida, acariciou a bochecha de King e perguntou se ela também queria ser abraçada. Os guardas assistiram à cena e riram, chamando Sam de talentoso. Naquele momento, Xing não suportou tal tratamento e acertou o rosto do homem, quebrando seus óculos. Sam não conseguia acreditar no que havia acontecido. Ele levou a mão à bochecha e ordenou que seus guardas acabassem com a garota. Os homens obedeceram imediatamente e correram em sua direção, gritando que ela não sabia com o que estava se metendo. O primeiro guarda ficou surpreso ao ver que, em vez de recuar, a garota ergueu a mão diante de sua testa. Com um leve movimento, King lançou o primeiro atacante para longe. Logo depois, neutralizou mais 3 guardas com facilidade, sem grande esforço. Os homens acabaram no chão. Um dos guardas olhou para seus colegas feridos e não conseguia entender como aquilo havia acontecido. Sam ficou furioso. Ele gritou que era o herdeiro e que estavam em território de sua família. King o encarou e disse que a família insignificante de Sam deveria se comportar com mais modéstia. Nesse momento, Shen expressou que estava muito interessada em saber quem era aquela garota. Logo, King se aproximou dela e lhe desejou feliz aniversário. Sim ficou muito surpresa. De repente, uma melodia lindíssima começou a tocar no hotel. Um homem gritou para que todos olhassem para o palco. As irmãs viraram a cabeça e viram um homem charmoso sentado ao piano, tocando uma melodia maravilhosa. Zhang não conseguia desviar o olhar do homem e gritou que ele era muito bonito, mas Xin reconheceu seu marido. Xing confirmou que aquele era seu mestre no palco. Xin não entendia por que aquela mulher chamava seu marido de mestre. Sam ficou furioso ao ver que alguém havia entrado no hotel que sua família havia reservado exclusivamente. Então, chamou o gerente em voz alta. Os funcionários do hotel ouviram seus gritos, e o gerente pediu que chamassem os seguranças. Logo, um grande número de homens apareceu no saguão principal do hotel. O funcionário do hotel pediu desculpas e garantiu que resolveriam a situação rapidamente. Sam ficou satisfeito com a grande quantidade de seguranças e ainda mais feliz, acreditando que a mulher que ousou acertá-lo finalmente receberia o que merecia. Então, Sam apontou para Xing e ordenou que os guardas a levassem. No entanto, os homens ignoraram suas ordens e começaram a arrastá-lo para fora do hotel. O homem gritava enquanto tentava resistir, explicando que era Sam, mas o funcionário do hotel sorriu e disse que havia um engano, pois quem havia reservado o hotel inteiro se chamava Lin. Inicialmente, Sam tentou manter sua arrogância, mas, ao perceber o que estava acontecendo, entrou em pânico, percebendo que seu plano havia saído completamente do controle. O gerente se aproximou de Xing e se desculpou pelo erro, depois ordenou que seguissem as instruções dos verdadeiros convidados e expulsassem aquele cavalheiro dali. Sam foi arrastado para fora do salão junto com seus guardas, ignorando seus protestos. O gerente pensou que, em comparação com Lin, aquele homem não passava de um nada. Ele então usou seu rádio para proibir toda a família de Sam de entrar em seu hotel novamente. Sim percebeu que toda a atenção agora estava voltada para o homem que tocava piano. Curiosa, queria confirmar se era realmente seu marido que estava sentado ali. King percebeu sua hesitação e sugeriu que ela fosse falar com seu mestre. Nesse momento, a irmã mais nova de Shen ficou encantada com o homem bonito e rico que sua irmã aparentemente conhecia. Então, pediu a Xin que o apresentasse a ela. No entanto, Xin disse que não o conhecia. Os outros convidados estavam completamente encantados com a melodia única que Lin estava tocando. Mas, de repente, o barulho de explosões atraiu a atenção de todos. Um dos convidados pediu que olhassem para o céu. Ao erguerem a cabeça, viram que o céu estava coberto de fogos de artifício, e no centro, havia uma mensagem parabenizando a aniversariante. Zhang ficou maravilhada com um gesto tão romântico, enquanto Exin sentiu emoções conflitantes ao ouvir o nome de Lin. De repente, sentiu a necessidade urgente de verificar se era realmente seu marido. Ela se virou bruscamente e tentou correr para o piano, mas sua irmã mais nova segurou sua mão, impedindo-a de fugir. No entanto, Se não parou e correu em direção a Lin. Ela se aproximou do piano, convencida de que ele a esperava ali. Mas, para sua decepção, não havia mais ninguém no local. Tentando entender por que ele havia partido, sua irmã apareceu atrás dela e disse que Lin estava em casa. Xi ouviu as palavras de sua irmã, acreditando que o protagonista realmente havia voltado para casa, decidiu que também precisava retornar. De fato, Lin deixou o hotel e chegou em seu quarto antes de sua esposa. Ele então pediu a King que coletasse todos os documentos sobre os negócios da família Jian e os entregasse a ele. A garota se desculpou pela franqueza, mas afirmou que ninguém precisava saber da presença dele e que poderia lidar com tudo pessoalmente. O protagonista sorriu para sua subordinada e perguntou se ela estava realmente preocupada com as consequências de alguém descobrir que ele havia despertado. King, que estava à janela, preferiu não responder. De repente, viu que Xi estava entrando na casa. Ela se despediu do protagonista e anunciou que sua esposa havia voltado. Em seguida, acrescentou que cumpriria a ordem de seu mestre. Lin vestiu suas roupas antigas, planejando esconder sua recuperação por mais tempo. Embora não quisesse preocupar sua esposa, era obrigado a manter seu segredo. Naquele momento, Xin passou pela mãe, ignorando suas perguntas sobre como havia sido a celebração de seu aniversário. A mãe gritou para ela que nada havia mudado no quarto e que ele ainda estava lá.
Zhang seguiu sua irmã e disse à mãe que se havia sido muito bem sucedida naquela noite. Então, Zhang mostrou uma gravação do protagonista e disse que aquele homem rico chamado Lin havia alugado todo o Hotel Jango para sua irmã. De repente, a mãe disse a Xin que, agora que encontrou um homem mais rico, já não precisava mais se casar com Sun. Xin então abriu a porta de seu quarto e chamou por Lin, esperando que ele estivesse acordado. Lágrimas encheram seus olhos ao ver que Lin ainda estava sentado, imóvel, na cadeira de rodas. Ela tinha certeza de que o havia visto no hotel, mas agora toda a sua confiança desapareceu. Ela chorou ao lembrar que, 5 anos atrás, sua família a forçou a se casar com Sun. No entanto, ela odiava aquele homem com todas as suas forças, então ficou muito feliz quando seu avô apresentou o protagonista como seu futuro marido. Depois disso, passaram a noite juntos, e Ri nasceu. A menina se tornou um raio de esperança no mundo de Xin, mas, infelizmente, Ri ficou doente e precisou de um transplante de medula óssea. Lin a salvou, mas, ao fazer isso, comprometeu sua própria saúde. Xin continuou chorando ao lembrar de tudo isso. Ela compreendeu que, embora sua filha tenha sido salva, seu marido acabou se tornando praticamente um inválido. Então, sua esposa se ajoelhou diante dele novamente e implorou para que voltasse para ela, pois não conseguia mais viver daquela maneira. Lin olhou para sua esposa, e seu coração explodia de dor. Mentalmente, prometeu a si mesmo que esperaria apenas mais um pouco. Zhang assistia a cena e disse que não conseguia entender o que sua irmã via naquele vegetal que dependia de todos. Então, lembrou-se do misterioso homem rico chamado Lin. A irmã mais nova entrou no quarto e convidou Xin para ir com ela a um bar. A esposa do protagonista não queria sair e disse que ia dormir, pois precisava levar Rei à escola no dia seguinte. Sugeriu que fossem em outro momento, mas Zhang não quis desistir e a arrastou, insistindo que precisavam relaxar, principalmente depois do que aconteceu. Sun ligou para Zhang e cobrou que ela cumprisse sua parte do acordo. A princípio, a garota não queria fazer aquilo, mas o homem prometeu que poderia fazer com que o Sr. Lin se tornasse seu marido. Zhang acreditou na mentira e pensou que ficaria com aquele misterioso homem rico, então prometeu que levaria sua irmã ao bar naquela mesma noite. Agora, Zhang tentava alcançar seu objetivo usando sua irmã. De repente, Xin concordou e foi retocar sua maquiagem. Zhang a abraçou e gritou que ela era a melhor irmã do mundo. Xin seguiu para a saída, e Zhang olhou para o protagonista com um sorriso malicioso. Então, inclinou-se para Lin e sussurrou que, depois daquela noite, sua irmã finalmente se divorciaria. Após isso, também saiu do quarto. De repente, o protagonista ficou sozinho novamente, e Xing apareceu pela janela do quarto. Ela relatou que havia descoberto todos os problemas recentes da família Jian, que era a família da esposa de Lin. King começou a explicar que havia uma crise financeira na empresa deles e que a família de Sun prometeu ajudá-los a chegar ao topo caso Xin se casasse com ele. Naquele momento, Lin franziu a testa e disse que Sun era muito calculista, mas que agora viriam se ele era mais rápido do que sua lâmina. Pouco depois, o herói viu o carro de sua esposa sair da casa e ordenou que Xing monitorasse os movimentos de Sun. Enquanto isso, no bar Love, Sun estava sentado, e os garçons perceberam que o homem parecia animado. Eles encheram seu copo e perguntaram se havia boas notícias. O homem riu descontroladamente e disse que tinha ótimas notícias, então as pessoas ao seu redor o parabenizaram. Logo, as irmãs Jian entraram no bar. Xin perguntou se estavam no lugar certo. Os homens olharam para as garotas e notaram como eram bonitas. Sun sorriu satisfeito e começou a caminhar em direção a elas. Naquele momento, Xin declarou que não estava ali para vê-lo e exigiu uma explicação sobre sua presença. Sua irmã mais nova tentou desesperadamente acalmar a situação. Foi então que Xin percebeu que sua irmã havia se aliado àquele homem para atraí-la até o bar. Sun tentou convencê-la a ficar. Ele se curvou diante da garota e admitiu que agiu precipitadamente, então pediu desculpas e disse que gostaria de conversar sobre isso. A esposa do protagonista, em sua mente, admitiu que sua família ainda precisava de Sun e que não poderia destruir essa relação tão facilmente. Sun, por sua vez, prometeu que aquilo não aconteceria novamente. Mas, em seu íntimo, ele apenas esperava o momento certo para arrastá-la para a cama. O homem foi até o balcão, pegou um copo e começou a despejar vinho. Aproveitou-se da distração de Xin para jogar uma pílula na bebida. Pouco depois, Sun ofereceu o copo a Xin como um pedido de desculpas. No entanto, Xin recusou, alegando que estava dirigindo. Sua irmã sugeriu que ela pelo menos experimentasse um pouco, como forma de demonstrar que o perdoava. Zhang agarrou a irmã e garantiu que nada aconteceria. Então, Xi aceitou o copo e bebeu tudo de uma só vez. Zhang sorriu e disse que agora Sun deveria acreditar na sinceridade de sua irmã. Sun ficou extremamente feliz e já estava ansioso para saber como tomaria posse da garota. Pouco depois, a esposa do protagonista começou a se sentir mal. Ela tentou dizer à irmã que precisavam voltar, mas o homem arrogante a afastou e se colocou ao lado dela. Então, a pegou nos braços. Xin tentou resistir. Embora houvesse muitas pessoas no bar, todas apenas sorriam. Além disso, sua irmã assistia a tudo sem tentar ajudá-la. De repente, Xing relatou que Xi havia sido capturada. Lin imediatamente ordenou que sua subordinada descobrisse em qual hotel ela estava. Segundos depois, foi informado que Xi estava no Grand Milky Way Hotel.
O protagonista ficou furioso e ordenou que Xing verificasse a situação, mas declarou que queria lidar pessoalmente com o verdadeiro problema. Sun levou a garota para um hotel próximo ao bar. Xin não entendia o que estava acontecendo. Tentava compreender onde estavam e o que aquele homem pretendia fazer. Xin queria ir para casa, mas Sun não a ouvia. Ele tentou convencê-la de que ela havia bebido demais e que sabia muito bem o que estavam fazendo naquele hotel. Sun agarrou sua vítima pelo queixo e disse que eles dormiriam juntos hoje. A garota não desistiria tão facilmente e o empurrou para longe. Logo, um sorriso insano apareceu no rosto de Sun enquanto ele dizia que não esperava que a vítima tivesse força para resistir. Ele começou a falar palavras pervertidas para a garota. Então, Sun a pegou pela mão e disse que ela não poderia escapar porque havia muitas pessoas dele ao redor. A esposa do protagonista sentiu nojo e tentou lutar contra ele. A garota entendeu que precisava resistir com todas as suas forças. Na primeira oportunidade, ela mordeu o homem na orelha. Isso o irritou, e ele a puxou pelos cabelos, gritando que, se continuasse, teria um fim terrível. Sun a estrangulou, dizendo que a culpa era dela por não querer se casar com ele. Naquele momento, ela só conseguia pensar em seu marido. De repente, o protagonista apareceu na porta do quarto. Sun não o reconheceu e gritou que ele havia entrado no lugar errado. O herói, apenas com sua aparência, já era intimidador e prometeu a Sun que enviaria toda a sua família para o cemitério se ousasse tocá-la novamente. A garota não conseguia acreditar que seu marido estava ali. Sun rapidamente recebeu um soco no rosto de Lin e caiu no chão. Sun examinou cuidadosamente o visitante inesperado e tentou entender como um cara em uma cadeira de rodas havia chegado ali. No entanto, permaneceu sentado no chão e decidiu admitir a derrota. Agora, além da escoriação na bochecha, Sun também tinha um olho roxo. Ele estava convencido de que os dois estavam conspirando contra ele. Essa suposição absurda enfureceu o protagonista. De repente, Sun se levantou com as pernas trêmulas e garantiu que seria resgatado. Por algum motivo, ele se sentia superior e começou a dizer que um homem como Lin nunca lidaria com alguém como ele. O homem ameaçou Lin, dizendo que machucaria sua esposa e filha se ele ousasse tocá-lo. O protagonista não suportou ouvir aquilo e perguntou que tipo de absurdo ele estava falando. Lin decidiu que, desta vez, se limitaria a um aviso. Naquele momento, Sun pegou o telefone e prometeu que logo todos saberiam quem era o verdadeiro insignificante. Sua mão foi imediatamente interceptada. Então, Lin perguntou se aquela era a mão com a qual ele havia tocado o queixo dela. Lin começou a torcer o braço do homem, fazendo-o sentir uma dor terrível, e ele disse que sua família não deixaria aquilo passar tão facilmente. Em resposta, o protagonista o golpeou novamente. O homem caiu de joelhos, e Lin expressou que não se importava com sua família influente. Em seguida, o protagonista se afastou e prometeu que, se o rapaz causasse mais problemas, ele não teria misericórdia. Naquele momento, Xin sentiu suas pálpebras pesarem, tornando-se difícil manter a consciência. Seu marido se aproximou e tirou o casaco para cobri-la. Lin prometeu que agora estava ali e que tudo ficaria bem, mas essas palavras não foram suficientes para acalmá-la completamente. Ela lembrou que ele poderia ir para a prisão por assassinato. Sun começou a se alegrar com as palavras da garota, sentindo-se confiante novamente, e passou a provocar Lin. O protagonista se aproximou novamente e declarou que, aos seus olhos, Sun não era uma pessoa. Então, o empurrou para o chão mais uma vez. Sun começou a implorar por misericórdia, mas o protagonista respondeu que, por enquanto, não o destruiria, pois ele ainda tinha alguma utilidade. Após isso, Lin retirou o pé de cima do homem. Seu corpo inteiro tremia enquanto perguntava o que Lin queria. O herói olhou para o homem que ousou levar sua esposa contra a vontade dela para um quarto de hotel e disse que agora lhe ensinaria uma lição. O homem tentou convencer Lin a recuar, mas o protagonista pisou no seu ponto mais vulnerável, fazendo-o gritar de dor. Depois disso, o protagonista sentiu que havia cumprido seu dever e pôde ir embora, deixando Sun caído no chão. Em seguida, pegou sua esposa nos braços, e ela recobrou a consciência. A garota olhou para Lin e ficou feliz por ele tê-la salvo. Xin temia que, no fim, tudo aquilo não passasse de um sonho, mas seu marido prometeu que não era e se desculpou por ter chegado tarde. Logo depois, a beijou e chamou Xing, dizendo que levaria sua esposa para casa para ser examinada por um médico. Xing sorriu feliz. Em apenas 2 anos, o mundo havia esquecido do Supremo Lin após o acidente, mas agora ele estava recuperado e começava a mostrar seu retorno ao destruir a família de Sun. Algum tempo depois, Lin entrou no quarto e viu que sua filha ainda dormia. Ele se inclinou sobre o colchão, e a garota sentiu as mãos de um homem. Então, despertou de repente. Rei viu seu pai e o abraçou chorando, admitindo que estava com muito medo de nunca mais vê-lo. A garota estava preocupada com a saúde do pai, mas o homem a convenceu de que estava apenas cansado e que era hora de dormirem. Sua mãe voltaria um pouco mais tarde. O homem estava prestes a ir para o quarto, quando a garota agarrou sua mão. Rei pareceu perturbada e foi atormentada pela dúvida de se seu pai partiria durante a noite, pois ele já havia mentido para ela antes. Então, o protagonista confessou à menina que seus planos haviam mudado e que, sob nenhuma circunstância, ela deveria contar que ele havia acordado. Rei prometeu que nem mesmo contaria à mãe, e assim, pai e filha juraram manter o segredo. Enquanto isso, um médico do hospital analisava cuidadosamente os exames de um dos pacientes.
Ela chegou ao quarto de Sam e disse que a única saída para ele era a cirurgia, mas os riscos para sua vida eram muito altos. O jovem herdeiro acreditava que seus dias estavam contados. De repente, a médica afirmou que sua única opção era a amputação. Essa terrível notícia fez o rapaz gritar pelo hospital inteiro, prometendo que faria Lin pagar por isso. Enquanto isso, Shin dormia tranquilamente em seu quarto, e sua filha a esperava pacientemente. Naquele momento, Ezen abriu os olhos e percebeu que estava no quarto. Então, ouviu a voz de Rei e sua cabeça ficou automaticamente zonza. Sua filha riu feliz e disse que sua mãe era realmente uma dorminhoca. Nesse instante, Ezen se lembrou dos acontecimentos da noite anterior e imediatamente procurou por seu marido. Ao vê-lo na cadeira de rodas, como sempre, começou a chorar, acreditando que tudo não passava de um sonho e que outro homem a havia salvado. Rei tomou o rosto da mãe em suas pequenas mãos e pediu que ela não chorasse, pois seu pai definitivamente as protegeria. De repente, a mãe de Ezen entrou no quarto, exigindo uma explicação de sua filha sobre quem lhe deu o comprimido. Shin abraçou a filha e disse que filho havia colocado algo em seu vinho, mas que alguém conseguiu salvá-la. A mulher se virou, pronta para lidar com quem ousou atentar contra a honra de sua filha, mas parou abruptamente e perguntou se Shi estava realmente falando de Sam. A esposa do protagonista tinha 100% de certeza da culpa do homem e confirmou suas palavras. No entanto, sua irmã foi contra ela e respondeu que tudo aquilo era um mal-entendido, argumentando que seria inútil para Sam fazer algo assim, já que Ezen iria se casar com ele. Jan queria proteger Sam porque foi ela quem levou sua irmã até aquele bar, e ninguém podia descobrir isso. Naquele momento, sua mãe disse que Shin devia estar enganada. Ri, muito irritada, gritou para sua avó que sua mãe nunca mentia. A velha ameaçou a criança com o punho e lembrou que ela deveria ficar calada quando os adultos falavam. O protagonista estava furioso, mas ainda não podia se expor. Naquele momento, o telefone da mulher tocou, e ela sentiu uma pequena onda de medo. O próprio Sam ligou para ela, e ela não sabia o que fazer. A mulher atendeu a ligação, e Sam disse que Shin deveria encontrá-lo em sua casa ou toda a família Gunn desapareceria. A conversa terminou ali. A mãe de Shin implorou para que ela admitisse o erro e se desculpasse para salvar a família. A garota ficou muito decepcionada com a atitude de sua família, mas foi forçada a aceitar. Rei não gostou nem um pouco do fato de sua mãe ter sido obrigada a pedir desculpas ao agressor. Achava aquilo injusto. Algum tempo depois, Lin e Rei estavam sozinhos. A garota pediu ao pai que dissesse à mãe que ele estava bem. O protagonista pediu à filha que o empurrasse até o parque porque ele iria lutar contra os bandidos e lhes dar uma lição, para que sua mãe não fosse repreendida pela avó. Esse era o principal objetivo. Rei ficou muito feliz com isso, e o protagonista a lembrou de que aquilo ainda deveria permanecer em segredo. Enquanto isso, o pai de Sam observava o estado do Sam. Sua esposa chorava, dizendo que não podia permitir que alguém fizesse aquilo com seu único filho. O homem ficou furioso e respondeu que chorar não ajudaria em nada, especialmente porque ele acreditava que a mulher havia mimado o filho demais. Segundo ele, o rapaz havia se tornado um lixo e estava arruinando a reputação da família por causa de uma mulher. Sam tentou convencer seu pai de que havia sido emboscado. O homem ficou ainda mais irritado com as palavras do Sam e acreditava que ele era incompetente. A mulher, no entanto, acreditava que seu filho estava certo e que a família de Jean estava tramando algo contra eles. O pai caminhou até a janela e disse que essas suposições eram infundadas, pois a família Gunn era pequena comparada à dele, e ele não os considerava perigosos, mesmo que houvesse alguém por trás deles. No entanto, achava necessário interrogar Shin. Sam continuou insistindo que havia sido espancado pelo marido de Shin. O pai prometeu que, se o encontrasse, arrancaria suas pernas e seus braços. A conversa entre os membros da família foi interrompida. O protagonista apareceu em sua casa, emanando uma aura esmagadora e opressiva. O herói perguntou quanta confusão eles haviam causado para que precisassem contratar tantos cães de guarda. A mulher rapidamente se escondeu atrás do marido, e ele perguntou quem era Lin e por que havia ido até sua casa. Sam imediatamente se levantou da cama e gritou que era o mesmo Lin que o havia atacado. O pai viu que o protagonista ousou invadir sua casa e disse que ele tinha muita coragem. O herói olhou para todas as pessoas naquele cômodo com desprezo nos olhos e considerou que elas não eram dignas do pedido de desculpas de sua esposa. O pai de filho levantou a mão e ordenou que seus homens capturassem imediatamente o insolente, mas Lin, com um sorriso satisfeito, afirmou que seus homens não eram capazes nem de ficar de pé. No entanto, ele poderia dar tempo para que chamassem os outros. O homem ficou furioso e prometeu que Lin não sairia impune dessa situação. Disse ao protagonista que ele tinha uma última chance de tentar salvar sua vida. Lin apenas se irritou com ameaças tão lamentáveis e perguntou ao homem se ele tinha tanta certeza do que dizia. Então, o protagonista atravessou a sala e apareceu atrás do homem que ousou ameaçá-lo. Sem demora, Lin acertou um golpe no rosto do chefe da família, fazendo-o cair no chão. O protagonista rapidamente explicou que ele podia sair impune de qualquer coisa. A mulher assistiu a tudo isso e entrou em pânico, assim como seu marido. Ela até quis gritar algo para Lin, mas ficou em silêncio e cobriu a boca com a mão assim que ele olhou em sua direção. O homem tentou se levantar do chão enquanto dizia que não se importava com quem estava por trás de Lin, pois eliminaria a todos. O protagonista apareceu novamente diante do homem e declarou que ele era tão lixo quanto seu filho.
Sam observava o oponente de seu pai com medo e pensava, horrorizado, que aquele cara não parecia humano. Lin emanava uma aura demoníaca que fazia seus adversários tremerem de medo. O herói ergueu o velho pelo pescoço e ouviu gritos implorando por misericórdia. A mulher se atirou aos pés de Lin e prometeu pagar qualquer quantia. Sam também percebeu que, sem seu pai, a empresa chegaria ao fim, então começou a implorar para que Lin o perdoasse, prometendo não incomodar Shi novamente. Lin afirmou que todas as tentativas de resolver o conflito pacificamente soavam simplesmente ridículas. Em seguida, jogou o homem para o lado. O pai caiu no chão, tentando recuperar o fôlego, enquanto sua esposa se preocupava. Nesse momento, Lin deu à família um dia para oferecer desculpas sinceras, caso contrário, toda a sua linhagem desapareceria. Também ordenou que ninguém contasse a ninguém que o haviam visto, pois, nesse caso, eles também sumiriam. O pai ouviu as condições do rapaz e sentiu uma onda de ansiedade ao compreender o peso das últimas palavras dele. A porta do escritório se fechou, e a família ficou sozinha novamente. O chefe da família se sentiu humilhado e não pretendia deixar Lin sair impune. Esses sentimentos o enfureceram, e ele queria encontrar pessoas para acabar com a família Gunn o mais rápido possível. Levantou-se do chão e começou a fazer todas as ligações necessárias, enquanto sua esposa verificava o corredor da casa. No entanto, em vez de dar ordens, o velho foi forçado a ouvir que havia más notícias para ele. Descobriu-se que todos os investidores haviam parado de cooperar, e os bancos interromperam a liberação de empréstimos. O telefone caiu das mãos do velho, que não conseguia entender como sua empresa, avaliada em centenas de milhões, poderia falir em apenas um dia. Sam estava enrolado em um cobertor e tentou perguntar ao pai o que deveriam fazer agora, mas o homem estava muito envolvido em pensamentos sobre as origens de Lin e como ele poderia ter feito algo assim. Sam também não entendia como isso era possível, já que a família Gunn precisava do dinheiro deles. Naquele momento, o pai arrancou o cobertor e gritou que suas corporações eram sua vida, então Sam deveria pegar o dinheiro e correr para pedir desculpas a Shen. Sam não podia acreditar que seu próprio pai o estava obrigando a se desculpar. O homem estava tão furioso que começou a sacudir o filho, gritando que, se a garota não o perdoasse, ele o destruiria. Enquanto isso, a mãe de Shen saiu de casa e ordenou que ela aceitasse todas as exigências da família de Sam, caso contrário, estariam arruinados. Sinen não se sentia forte o suficiente para discutir com sua mãe, então obedeceu. Caminharam até o portão, enquanto a mulher insistia para que Sinen colocasse uma expressão mais amigável. No entanto, eles não tiveram tempo de sair, pois, do lado de fora do portão, estava o jovem mestre Sam. Ele estava ajoelhado no chão. A mãe de Shin tentou levantá-lo e convencê-lo de que tudo era culpa de sua própria filha, mas Sam afastou a mão de Lee e começou a gritar que a situação de ontem foi inteiramente culpa dele. Ele implorava por perdão. Shin começou a pensar que aquilo era algum tipo de armadilha. O rapaz segurou a barra da saia da garota e implorou perdão, prometendo que nunca mais a incomodaria. A esposa do protagonista sentiu nojo e disse que só o perdoaria se ele nunca mais a perturbasse. Sam começou a chorar de felicidade e jurou que nunca mais a incomodaria. Essa reação a surpreendeu, e ela não soube dizer o que exatamente havia causado isso. Além dos pedidos verbais de desculpas, o rapaz entregou um cheque de 1 milhão como compensação moral. Lee não perdeu tempo e pegou imediatamente o cheque, enquanto Sinen apenas declarou que não queria ver aquele homem nunca mais. Sam saiu rapidamente. Lee tentou descobrir com sua filha quem a ajudou a lidar com uma família tão influente quanto a de Sam, mas a menina não tinha respostas para as perguntas da mãe. A mulher refletiu sobre o assunto e chegou à conclusão de que haviam sido ajudadas pelo salvador da noite anterior, que parecia ser bastante influente. Sam fugiu da casa da família Gunn, esperando que tudo ficasse bem agora e que ele pudesse corrigir a situação. No entanto, acabou encontrando Lin e sua jovem filha. O protagonista olhou para Sam com um olhar ameaçador. O jovem informou que Shin aceitou seu pedido de desculpas e perguntou se havia mais alguma ordem. Lin apenas disse que esperava que nunca mais se encontrassem. O rapaz estava prestes a ir embora quando a voz de Lin o fez parar. O protagonista apenas quis lembrá-lo de que, se contasse a alguém sobre ele, toda a sua família seria destruída. Tomado pelo medo, Sam caiu de joelhos e gritou que definitivamente manteria Lin em segredo. Enquanto isso, a mãe de Anne continuava insistindo que ela deveria se divorciar daquele perdedor, pois havia muitos homens bons por aí, então não havia motivo para continuar com um marido inútil. Ela tentou manipular a garota e pressioná-la a pensar em seus sentimentos. Nesse momento, Rei voltou para casa com seu pai e encontrou sua mãe. Shin ficou surpresa ao ver sua filha e Lin. Rei respondeu que levou seu pai para tomar um banho de sol. A esposa do protagonista imediatamente abraçou sua filha, elogiando-a e dizendo quão inteligente ela era. No entanto, a velha não compartilhou da alegria da filha e fez um som de desdém em sua direção. A garota se inclinou para perto da mãe e sussurrou que seu pai havia lidado com os tios maus, mas que aquilo era apenas um segredo deles. Shin olhou para a filha, chocada com suas palavras, mas logo depois riu e prometeu levá-la sozinha para a escola. Depois de algum tempo, Rei se preparou para ir à escola e procurou seu pai antes de sair para ver se ele estava bem. Lin observou sua família e sentiu felicidade por estar envolvido em suas vidas, mesmo naquela condição. Assim que as garotas saíram, King Arda apareceu.
Um segundo depois, o protagonista pediu à mulher que o levasse para fora de casa porque queria ver sua filha indo para a escola. Depois de um tempo, Shin contou à mãe que queria que seu pai a buscasse na escola. Shin prometeu uma recompensa por seu bom comportamento. Naquele momento, a família Xiao estava parada no portão da escola, bloqueando a passagem com expressões presunçosas. Shi abraçou sua filha com força e se preparou para se defender. Ela perguntou por que estavam ali. O homem apontou para sua própria testa e culpou Lin pelo ferimento. Em seguida, prometeu que, dessa vez, eles não sairiam tão facilmente da situação. A mulher exigiu 200 mil como indenização por danos morais. Em seguida, segurou Zéia e disse que a criança não havia comido e havia perdido peso nos últimos 2 dias devido ao medo. O pai de Xiao não tinha intenção de recuar. Shin respondeu rapidamente que isso era impossível, pois Lin estava em uma cadeira de rodas. O homem se aproximou e começou a gritar que ela poderia acreditar nele ou não, mas que ele acabaria com seu ex-marido. Rei se aproximou e gritou que, se ele continuasse, chamaria seu pai. Naquele momento, o homem sentiu novamente a aura assustadora de Lin e decidiu que não queria ser espancado novamente. Assim, pegou sua família e fugiu. Sua esposa não entendia por que estavam fugindo se o homem havia prometido lidar com aquele aleijado. Mas o chefe da família tinha um pressentimento ruim, e o protagonista sabia que teria outra chance no futuro. Naquele instante, Shin se inclinou para sua filha e explicou que precisavam ir logo. O diretor Yang apareceu ao lado do portão da escola e disse que precisava conversar com Shen. Ela não sabia sobre o que se tratava. Yang sugeriu que fossem até o escritório para discutir tudo lá. A garota pensou que aquilo poderia estar relacionado à sua filha. Finalmente, chegaram ao escritório. Então, Yang informou que o contrato acadêmico de Rei estava terminando naquele ano e que os planos para o próximo ano precisavam ser discutidos. Shin não entendeu como isso poderia acontecer, já que haviam concordado que seriam 2 anos, mas apenas 6 meses haviam se passado. O diretor hesitou e começou a falar sobre o número limitado de vagas e a falta de reservas. Mas Shin lembrou ao homem que havia pago 50 mil quando fecharam o acordo. O homem se sentou e explicou que 50 mil era apenas um pagamento adiantado para a admissão. Isso irritou muito Shi, pois ela havia pago esse valor pelo primeiro ano de estudos. No entanto, o diretor apenas riu. Ele acreditava que ela havia caído em seu truque. Então, Yang começou a dizer que poderia ajudá-la a conseguir uma vaga na escola. A primeira opção seria pagar 1 milhão, acrescentando ainda que sua comissão seria incluída nesse valor. O homem sabia que essa opção não funcionaria para a garota, pois sabia que ela não tinha esse dinheiro. Shin estava pronta para ouvir a segunda opção. Yang colocou os pés sobre a mesa e disse que havia ouvido falar sobre a condição do marido de Shi, esperando que ela entendesse que não precisava explicar os detalhes do segundo método. Shin ficou furiosa com as palavras do diretor, bateu as mãos na mesa e o chamou de nojento. Yang ajustou os óculos e disse que sua filha não poderia continuar estudando na escola preparatória sob seus próprios termos. Shin não cairia nos esquemas do homem e decidiu que enviaria sua filha para outra escola. Yang ficou irritado e disse que nenhuma escola preparatória da cidade aceitaria sua filha sem sua permissão. Então, ele gritou que a garota voltaria no dia seguinte e imploraria. Enquanto isso, King disse ao protagonista que aquela escola tinha um bom ambiente e que Shi havia pago muito dinheiro para que sua filha pudesse estudar ali. De repente, algo chamou sua atenção. Xing virou Lin na direção da saída da escola, e ele viu sua esposa correndo em lágrimas. Imediatamente, percebeu que algo não havia saído conforme o planejado na sala do diretor e decidiu dar uma olhada por conta própria. Naquele momento, o pai de A apareceu diante do diretor. Yang ficou nervoso e forçou um sorriso no rosto. Tentou fingir que estava muito feliz em ver aquela família, mas, na realidade, só não queria arruinar seu relacionamento com Gil, um dos homens mais ricos do local. Rapidamente, expressaram seu desejo de expulsar uma menina da escola. O diretor percebeu que estavam falando de Rei e informou que, no final do semestre, ela não frequentaria mais a escola. No entanto, a família não ficou satisfeita com essa decisão, e Gel prometeu pagar 1 milhão se a menina saísse imediatamente. O diretor prometeu resolver o problema o mais rápido possível e ficou feliz por poder lucrar tão facilmente. Nesse momento, a porta da diretoria se abriu com um estrondo. Todos imediatamente olharam para Lin. O diretor não entendeu com quem estava lidando e tentou mostrar sua autoridade. A simples presença de Lin fez o casal tremer de medo, pois já o conheciam. No entanto, Yang não percebeu a gravidade da situação e tentou descobrir o que aquele homem fazia ali. Joe recebeu outro tapa forte no rosto, e sua esposa tinha certeza de que agora estariam arruinados. O diretor começou a ficar nervoso, mas ainda tentou expulsar Lin. Foi inútil, e o medo tomou conta dele quando Lin prometeu cortar sua língua caso dissesse mais uma palavra. Depois disso, o protagonista voltou sua atenção para Joe e perguntou por que ele havia parado de xingar. O herói prendeu as mãos do homem no chão e o avisou de que, se ousasse tocar em sua esposa novamente, poderia se despedir de suas mãos. Lin então lançou um olhar significativo para a mulher, e ela percebeu que também estava em apuros. Assustada, a mulher se ajoelhou e admitiu seu erro. Lin concordou em deixar a família ir embora, mas apenas se partissem da cidade naquele mesmo dia. O diretor não entendia por que Lin possuía tanto poder. A família aceitou a condição e fugiu rapidamente.
Após isso, o protagonista se sentou no sofá e disse que estava dando ao diretor a oportunidade de explicar por que estava focando tanto em sua filha. Somente após essas palavras o diretor percebeu que o homem em seu escritório era o pai de Rei. Mas, por algum motivo, ele achou que poderia ameaçar Lin. Tentando intimidá-lo, o diretor afirmou que a única forma de sua filha permanecer na instituição seria se sua esposa dormisse com ele. Lin sentiu a raiva subir imediatamente e se levantou do sofá. Sem hesitar, deu um chute no homem, quebrando seus óculos. Yan caiu no chão segurando a bochecha. Seu corpo inteiro tremia, e ele não conseguia acreditar no que havia acabado de acontecer. Pegou seu telefone, tomado pela fúria, gritou que faria Lin pagar pelo que fez. No entanto, ele não teve tempo de ligar para ninguém, pois outra pessoa invadiu o escritório. O diretor se virou na esperança de que alguém pudesse ajudá-lo a lidar com Lin, mas a expressão de seu chefe mostrava apenas raiva. O dono da escola havia descoberto o que o diretor fez e perguntou como ele pôde usar seu poder para obter vantagens pessoais. O chefe acrescentou que sabia o que o diretor havia dito à esposa de Lin. Yan não podia acreditar que estava sendo demitido. O chefe não queria ser punido por um erro de seus subordinados, por isso, despediu o diretor, além de ordenar que ele deixasse a cidade. O diretor sentiu-se derrotado e não conseguia entender como um aleijado conseguiu arruinar sua vida. O chefe empurrou o ex-diretor e ordenou que ele se desculpasse imediatamente com Lin, caso contrário, teria um destino ainda pior. O chefe também pediu desculpas a Lin e prometeu corrigir a situação imediatamente. No entanto, isso não impressionou o protagonista, pois ele sabia lidar com seus próprios problemas. O chefe percebeu que o ex-diretor ainda estava calado e disse que não o salvaria. Yan começou a se desculpar desesperadamente. O herói se inclinou para ele e afirmou que Yan estava muito enganado ao pensar que poderia manipular as pessoas com riqueza e poder. Mas, a partir de agora, ele não terá dinheiro nem casa. A única coisa que poderá fazer é mendigar. O chefe concordou que esse era um castigo merecido e prometeu a Lin que sua filha receberia uma educação melhor. O homem ficou muito feliz por o prefeito ter conseguido ligar a tempo e salvar sua vida. Lin decidiu não interferir mais e pediu a todos os presentes que mantivessem sua aparição em segredo. Os homens prometeram permanecer em silêncio, mas esse incidente deixou claro que alguém no alto escalão já sabia sobre seu despertar. Enquanto isso, Zen caminhava pelo parque, pensando que naquele dia todos os problemas haviam caído sobre sua cabeça. Nesse momento, sua irmã mais nova apareceu ao seu lado, perguntando se a garota estava indo para a empresa. Shin compartilhou seu problema sobre ter que pagar 1 milhão para que Rei continuasse na escola. A irmã mais nova tinha certeza de que isso se devia à falta de status e mencionou San, o que deixou a esposa do protagonista furiosa. Ela se afastou da irmã e disse que, a partir daquele dia, cortaria todos os laços com aquela família. Nesse momento, Jan disse que ouviu de sua mãe sobre o namorado misterioso de Shin e sugeriu que pedisse ajuda a ele, mas Shin pediu que ela não falasse bobagens. Jan acreditava que sua irmã era estúpida, principalmente porque queria continuar com um homem que nem se movia, em vez de encontrar alguém influente. Após essa breve conversa, Jang foi embora, deixando sua irmã para lidar com seus próprios problemas sozinha. Algum tempo depois, Jang foi a um café próximo com San. A garota viu o estado dele e pensou que estava doente. San ficou irritado e pensou que Jang poderia prejudicá-lo. Jang não entendeu porque o rapaz estava zangado com ela. Disse que apenas queria lembrá-lo de que ele não deveria ficar para trás se quisesse conquistar sua irmã. San sorriu e disse que a garota realmente queria levá-lo para a cova. A irmã mais nova lembrou que o rapaz tinha concorrência e disse que o considerava o melhor candidato. Após essas palavras, San agradeceu, mas, ao mesmo tempo, seu olhar ficou assustador. Jang decidiu que não precisava mais ficar ao lado dele e disse que, como ele havia desistido, estava indo embora. San observou a garota partir e ligou para um amigo, dizendo que tinha um bom trabalho para ele. Naquele momento, Jang caminhava pela rua e achou surpreendente como o jovem herdeiro desistiu tão rápido. A garota ficou muito chateada ao perceber que não receberia sua bolsa. De repente, 2 rapazes começaram a segui-la, mas a loira não deu muita atenção. Os garotos a observavam atentamente e agradeceram a San pelo trabalho, prometendo que se divertiriam bastante com Jang. Logo depois, apareceram na frente da garota, rindo e perguntando se ela estava andando sozinha. Jang ficou assustada e não entendia o que aqueles 2 homens queriam com ela. Eles examinaram seu corpo e riram, dizendo que queriam aproveitar sua companhia. Nesse momento, King perguntou ao protagonista se deveria salvar a garota, mas ele decidiu que ensinaria uma lição a Yan primeiro. Lin sabia que a loira faria qualquer coisa por dinheiro, mas, ainda assim, ela era da família de sua esposa, então ele esperaria para ver se ela realmente precisaria de ajuda. Enquanto isso, os rapazes levaram a garota para um beco. Jang implorou para ser libertada, prometendo pagar qualquer quantia, mas San já havia pago pelo serviço, e eles não queriam desperdiçar aquela oportunidade. Jang ouviu o nome de San e não entendeu porque aquele a quem ela ajudou queria machucá-la. A garota gritou e tentou escapar, mas seus gritos altos apenas animaram os homens. Sua roupa foi rasgada, e os rapazes puderam ver sua pele. Jang chorava e implorava por ajuda. Nesse momento, Xing, uma excelente guerreira, conseguiu neutralizar o rapaz de cabelos brancos com um único golpe, com a mesma facilidade, nocauteou seu parceiro. Jang estava sentada no chão, cobrindo seu corpo.
Xing olhou para a garota que havia acabado de salvar e disse para não lhe agradecer. Ordenou a Zhang que não interferisse mais nos assuntos de sua irmã mais velha, pois, caso contrário, ela não voltaria mais para ajudá-la. Depois dessas palavras, a guerreira saiu do beco, deixando Zhang sozinha. A garota ainda chorava e começou a se perguntar seriamente por que aquela mulher a chamou de senhora, principalmente, quem era o mestre que a enviou. Zhang cobriu o corpo e se sentiu culpada por forçar sua irmã a ficar com San. Enquanto isso, Xing estava novamente ao lado do protagonista. Eles esperavam que a garota tivesse aprendido a lição. Xing concordou, então informou ao protagonista que em breve aconteceria o banquete Ben-Hai. No entanto, Lin negou que ela participaria. Nesse momento, um guarda se aproximou de San e informou que 2 de seus homens haviam sido eliminados. Lin ficou muito surpreso ao perceber que eles haviam falhado na missão. No entanto, o rapaz não se deixaria deter por um fracasso e prometeu a si mesmo que Zhang Zhen estava apenas começando. O rapaz viu uma grande oportunidade para lidar com Zhang e chamou seu bom amigo Lu. Muito tempo se passou, e a celebração de Ben-Hai se aproximava. Foi então que San apareceu novamente na casa de Shen. O homem assegurou que havia vindo apenas com boas intenções. A mãe de Sen não percebeu a estranha brincadeira e apoiou alegremente as palavras do homem. Filho perguntou se as garotas sabiam sobre a celebração Ben-Hai, que aconteceria em 2 semanas. A mãe imediatamente ficou animada, pois essa celebração era um evento muito importante, e a mulher esperava que ele as levasse. San respondeu que sua família não havia sido convidada, então seria impossível levá-las, mas prometeu apresentar um amigo que poderia fazê-lo. A esposa de Lin não queria ouvir mais nada, então se levantou da cadeira e disse que não estava interessada. Lin não permitiu que sua filha saísse e a segurou com força, pedindo que aproveitasse uma oportunidade tão boa. Enquanto a mulher tentava convencer a filha, o rapaz pensava que ele mesmo iria à celebração caso Zhang aceitasse, e assim levaria as irmãs. De repente, reapareceu junto com seu pai. San não esperava que aquele demônio voltasse tão cedo, por isso, ficou muito nervoso. Naquele momento, San fez uma reverência às garotas e pediu que o informassem sobre a decisão o mais rápido possível. Li acreditava que era responsabilidade de Zhang aceitar o convite. Zhang, depois do incidente recente, não estava com pressa para confiar em San tão facilmente. Ela desceu e contou à mãe sobre o assunto, mas Li ficou furiosa, pois tinha certeza de que o jovem mestre jamais faria algo assim. Zhang não discutiu, mas a dúvida se instalou em sua alma: os criminosos atacariam novamente? Nesse momento, Enen disse que, no dia anterior, seu avô ligou e ordenou que ela fosse à casa principal. Li não ficou nada feliz com essa perspectiva e não entendia por que o homem precisava de sua filha. Xin respondeu que não sabia os detalhes, mas sentia que precisavam sair o quanto antes. A casa principal da família Jian era muito maior do que a casa de campo. O avô estava sentado à cabeceira da mesa e, descontente, disse que a família não havia recebido um convite para a celebração. O homem notou que, embora os negócios tivessem melhorado naquele ano, as famílias influentes ainda não davam atenção a eles. O homem loiro olhou para Xin e insinuou que alguém poderia ajudá-los a chamar a atenção. A garota ficou muito surpresa ao perceber que até aquela parte de sua família dependia dela. O avô não se preocupou muito com Xin nos últimos anos, mas lembrou que sempre havia lhe fornecido dinheiro quando necessário. O velho cruzou as mãos à sua frente e disse que precisava que a garota lhe fizesse um favor. Xi acreditava que seu avô estava brincando, pois, honestamente, não entendia o que poderia fazer. O homem loiro perguntou, com desprezo, se ela não queria ajudar a família. A prima disse que a garota estava apenas fingindo não entender. Xi acreditava que não poderia resolver um problema que nem mesmo o chefe da família conseguia lidar. No entanto, o velho explicou que uma pessoa influente estava interessada nela e poderia ajudá-los a conseguir um convite para a festa. Xin sentiu uma crescente ansiedade e disse que ninguém poderia estar interessado nela, pois já tinha uma filha. A prima sorriu sarcasticamente e acrescentou que a garota deveria agradecer por essa oportunidade. O tio também decidiu zombar dela. A esposa do protagonista saltou de sua cadeira e disse a todos que era uma mulher casada, não um brinquedo. Mas suas palavras não surtiram efeito. O tio respondeu que era melhor ser um brinquedo do que servir a um vegetal. Xin tentou defender a honra de seu marido, mas o avô bateu na mesa e prometeu que, se sua neta atendesse ao pedido, a família jamais esqueceria. No entanto, a esposa do protagonista não aceitou. Ela disse que não permitiria perder sua dignidade nem usaria seu corpo para isso. Xin afirmou que honraria seu marido, e se alguém quisesse seguir com esse plano, que fizesse isso sozinho. Ela não entendia como alguém podia pedir algo assim. O velho não aceitou a recusa. Nesse momento, a prima começou a pressionar Xin sobre as consequências de suas ações, mas a esposa do protagonista permaneceu firme, acreditando que apenas ela tinha o direito de decidir o que fazer com seu corpo. De repente, a prima começou a ameaçar Xin, dizendo que algo poderia acontecer com seu marido. Parecia que essa garota tinha inveja da beleza de Shen e continuava perguntando o que as pessoas viam nela. Então, aproveitou o momento para empurrá-la contra a mesa, e em seguida, jogá-la no chão. Nesse instante, a prima gritou que aquela era sua última chance de tomar a decisão certa e acrescentou que a vida de seus entes queridos dependia disso.
Embora aquilo fosse doloroso para a esposa do protagonista, ela decidiu abrir mão de seus princípios pelo bem da segurança de suas filhas e de seu marido. O avô acenou com a mão em sua direção e prometeu salvar a vida de sua família caso a garota conseguisse um convite para a celebração. A garota, frustrada, saiu da casa principal da família Jian. Depois de algum tempo, Zin voltou para casa e imediatamente foi ao parque com seu marido. A garota estava sentada no balanço e decidiu contar ao marido o que seu avô havia dito. Xin contou a Lin que alguém influente estava interessado nela e que sabia que era obrigada a entretê-lo se não quisesse trazer problemas para o protagonista e sua filha. A garota, infelizmente, disse que teria que conseguir um ingresso para a celebração, pois, caso contrário, destruiriam sua família. A loira abraçou o marido, dizendo que não queria traí-lo, mas sabia que não estava pronta para perdê-los. Então, pediu desculpas a Lin, pois esse era o único jeito que encontrou para protegê-los. O protagonista ficou furioso com a forma como estavam tratando sua esposa, e suas mãos se iluminaram com chamas azuis. Em seguida, Lin fez sua esposa adormecer e a colocou na cadeira. O protagonista prometeu que pegaria todos aqueles que ousassem intimidá-la. Depois disso, King apareceu instantaneamente ao seu lado, inclinando-se e se mostrando pronta para cumprir qualquer ordem. Lin decidiu que não esconderia mais seu despertar e ordenou a Xing que informasse a todos sobre sua presença na celebração de Bin Hai. Enquanto isso, a mãe de Ejin ficou confusa ao ver seu pai em sua casa. Naquele momento, a prima apresentou um rapaz chamado Liu Xiao. O rapaz sentou-se ao lado de Li e começou a alisar seu cabelo, enquanto ela tentava entender o que estava acontecendo. O avô pediu que chamassem Xi imediatamente, pois não podiam fazer um homem tão influente como Liu esperar. Li explicou que a filha havia levado o rei para a escola, e em seguida, perguntou por que estavam ali. A prima informou que Lu Sha estava interessado em Ejin e que, se a garota não causasse problemas, a família Jian não precisaria de mais nada. Li ficou muito feliz, e a prima disse com desprezo que tudo aquilo era graças aos esforços do avô. Depois de alguns minutos, as irmãs voltaram para casa. Lu Sha começou a analisar os corpos das garotas e elogiou a escolha de Kuzinyan. A alegria de Zhang diminuiu quando viu seu avô, que anteriormente havia prometido deixá-las em paz. O avô apresentou Liu e disse que ele era o homem que Xin deveria acompanhar. O homem pigarreou e disse que estava ansioso pelo novo encontro. Li se aproximou da filha mais velha e ordenou que ela não desperdiçasse essa grande oportunidade. O avô ficou insatisfeito com o comportamento da neta, pois ela não cumprimentou o convidado, mas Liu não viu problema nisso e acrescentou que a timidez no primeiro encontro era completamente normal. O rapaz decidiu se apresentar primeiro e começou a falar sobre a empresa que possuía, mas Xin se afastou com desprezo. O velho se conteve com todas as forças para não colocar Xin em seu devido lugar. Liu não gostou da atitude e perguntou se aquela era a forma como a família o recebia. Prima Yan bateu em Xin e gritou que ela era insignificante por se permitir agir daquela maneira. A garota se impôs contra a esposa do protagonista e exigiu que ela se desculpasse imediatamente com Liu. No entanto, Yan foi interrompida pelo próprio Liu, que disse que conseguir os ingressos para a celebração havia se tornado muito mais difícil. Xin sentou-se no sofá e cobriu a bochecha, sendo ameaçada de que, com aquela atitude, talvez nem recebesse um convite. A prima se agarrou a Liu e garantiu que o avô resolveria tudo. De repente, um sorriso ameaçador apareceu no rosto de Liu, e ele acrescentou que precisaria de mais uma pessoa. Então, Li respondeu que Zhang também iria com ele. Zhang não gostou nem um pouco dessa notícia, mas o avô apenas acendeu um cigarro e disse ao rapaz que poderia levar as duas irmãs consigo. Li gritou com Zhang, pois a garota não queria ir, e explicou que Xin a protegeria de qualquer problema. Lu abraçou a garota confusa e ordenou que as irmãs o acompanhassem. O homem acreditava que seria apenas benéfico para as garotas passarem uma noite com ele e receberem sua recompensa. Xin não queria participar daquilo, mas o rapaz a lembrou da segurança de sua filha e de seu marido. Liu ficou feliz ao ver como a bela jovem obedecia às regras da família e jogava seus princípios fora. O protagonista observava toda a cena cuidadosamente, escondido atrás da parede da escada. Então, chamou Xing e ordenou que cancelassem o convite da família Gan e convidassem apenas Xi. Enquanto isso, do lado de fora da casa, as irmãs se aproximaram do portão, e Liu estava prestes a sair. No entanto, Xing apareceu diante dele e ordenou que parasse. Liu não entendeu quem era aquela garota, mas Xing disse que ele não poderia levar as meninas para a celebração. A garota foi séria e disse que ele deveria se preparar para um fim trágico. O rapaz supôs que a bela mulher diante dele estava apenas com ciúmes e também queria um ingresso para a festa. Mas seu humor caiu instantaneamente quando Xing informou que sua participação havia sido desqualificada. Zhang observou a garota e se perguntou quem ela era, pois sempre aparecia para salvá-las. Loui não conseguia acreditar que uma família com uma fortuna de bilhões de dólares não tivesse sido convidada e pensou que a garota à sua frente não passava de uma atriz. King já estava cansada de conversar com aquele homem. Nesse momento, Xin pediu a Xing para não se preocupar. Liu não tinha intenção de deixar as irmãs partirem e ameaçou fazer Xin rastejar de joelhos diante dele. Xing não tolerou o insulto e lhe deu um forte tapa no rosto. O rapaz caiu no chão, gritando de raiva. Ele berrou que, depois daquela afronta, ela seria destruída, mas Xing, naturalmente, o ameaçou de cortar sua língua. De repente, o velho avô apareceu no pátio, furioso,
pois sabia que sua família provavelmente perderia os convites. A esposa de Lin ficou confusa quando o velho a culpou, e ela respondeu que não tinha influência sobre o que havia acontecido. O homem queria gritar com ela, mas foi interrompido pelos gritos de King. A garota repetiu que Leo não tinha convites e estava desqualificado para participar do evento. Além dessa informação, também anunciou que, de toda a família Jian, apenas Xin havia sido convidada para a celebração de Ben-Hai. Isso surpreendeu todos os presentes, especialmente o avô, que não conhecia o tal mestre Li que a garota mencionara. King abaixou a cabeça para Xin e prometeu que um convite exclusivo seria entregue a ela em breve. O velho não acreditou na garota, pois não imaginava que convites exclusivos fossem entregues a pessoas aleatórias. Nesse momento, um homem apareceu perto do portão e disse que tinha um convite para entregar a Xin. O avô não teve escolha a não ser acreditar nas palavras daquele homem, mas ainda não entendia como Xin havia sido convidada. Leo se levantou do chão e reconheceu o homem como Wang. Ele não esperava vê-lo ali. Leo então anunciou a todos que aquele homem era o organizador da celebração de Ben-Hai, e agora ele provaria que havia sido convidado. No entanto, Wang olhou para o homem caído, observou seu estado e perguntou quem ele era e por que estava agindo de maneira tão rude. Leo apontou para si mesmo e lembrou que era o herdeiro da família Leo. O organizador da celebração então relembrou que, naquele ano, a família Leo não tinha permissão para comparecer. O velho avô recebeu a confirmação de que a família Leo havia sido proibida de participar da celebração pelo próprio organizador. Nesse momento, Wang pediu a seu assistente que expulsasse Leo para que ele não incomodasse o mestre. Depois disso, o homem sorriu gentilmente e pegou a carta, ao mesmo tempo em que se perguntava quem era Shen. A esposa do protagonista ficou muito preocupada quando percebeu que aquele homem estava ali por causa dela. No entanto, Wang se curvou e entregou um convite exclusivo enviado pelo Sr. Lin, pedindo à garota que comparecesse à celebração. Shin aceitou o convite e perguntou se aquele Lin era a mesma pessoa que havia alugado o hotel para ela. O homem confirmou que essa não era a primeira vez que Lin lhe dava presentes luxuosos. Zhang pensou que, se sua irmã se casasse com esse mestre, elas nunca mais teriam problemas. Então, perguntou se poderiam conhecê-lo. Enquanto isso, o protagonista observava a situação da janela de seu quarto e pensou que a irmã mais nova de sua esposa tinha uma memória curta. Logo, Wang explicou à garota que o senhor tinha muitos assuntos importantes a tratar e não tinha tempo para visitas. King olhou atentamente para a loira e a lembrou de que ela não deveria interferir nos assuntos de Shin. Zhang sentiu a seriedade nas palavras de King e tremeu de medo. Depois de um instante de irritação, respondeu à serva de Lin que sua irmã não abandonaria seu marido. O organizador da celebração disse que seu trabalho estava concluído e se curvou diante de Shin. Xing confirmou que suas obrigações haviam sido cumpridas e pediu que ele partisse. De repente, o velho se aproximou de sua neta e tentou descobrir quem era esse mestre que havia comparecido à festa de aniversário de Shin. Prima Yan rapidamente pegou a carta da garota e perguntou, com ironia, que método ela havia usado para conquistar aquele homem. Yan acreditava que apenas ela era digna de ir à celebração. Mas Shin não queria abrir mão de seu convite, pois realmente queria confirmar se aquele mestre era seu marido. O avô, porém, ficou irritado, dizendo que Shin insistia em colocar seu marido e sua filha acima da família. Ele queria que Shi abandonasse o protagonista e focasse em enriquecer a família Jian. Além disso, o velho acreditava que Lin havia se tornado um fardo para eles. Diante dessa pressão, Shin permitiu que retirassem seu convite, desde que sua família não fosse afetada. Yan ficou feliz, pois acreditava que Enzen não era digna de um convite. Nesse momento, o protagonista e King observavam a cena. A serva de Lin realmente queria voltar e ensiná-los uma lição, mas o herói a proibiu de fazê-lo e prometeu que, no futuro, faria com que se arrependessem de sua existência. Então, o telefone de King tocou. Era o diretor da escola, informando que Ri havia sido levada ao hospital. Lin ouviu que sua filha havia perdido a consciência e ordenou imediatamente que Xing pegasse o carro. Depois de alguns minutos, eles chegaram ao Hospital Central Ben-Hai, onde levaram Ri inconsciente. O médico examinou cuidadosamente os resultados dos exames. Shen e Lin entraram no quarto perguntando como a garota estava se sentindo. O médico respondeu que descartou outras opções e descobriu que ela teve uma recaída de uma doença antiga. Lin sentou-se na cama e perguntou se seria possível um transplante de medula óssea para salvá-la novamente, mas o médico decidiu que primeiro deveriam chamar o Dr. Li para ver Rei. O protagonista ficou muito surpreso ao saber que Dr. Li estava na cidade. O médico respondeu que Li voltou assim que ouviu o boato sobre o despertar do mestre e que agora estava no hospital. Lin imediatamente enviou seu servo para encontrar o médico e ordenou que fosse para lá rapidamente. Neste momento, o médico decidiu perguntar se o protagonista sabia a gravidade da doença de Rei. Lin respondeu que, na época, estava gravemente ferido e não entendia completamente a condição de sua filha. O médico explicou que, 2 anos atrás, Rei despertou simultaneamente a linhagem imperial e real, o que a fez entrar em coma. O protagonista ficou assustado e não podia acreditar no que ouvia, mas Dr. Li apareceu no quarto e assegurou-lhe que o grande homem não precisava se preocupar, pois ele havia vindo para ajudar a princesa. O velho ficou tão feliz ao ver Lin novamente que lágrimas apareceram em seus olhos. Essa reação deixou os homens na sala desconfortáveis, e eles se entreolharam em silêncio.
O deus da guerra decidiu retomar a conversa principal porque estava preocupado com a fusão sanguínea e com sua filha. Normalmente, nenhuma linhagem real e imperial apareceria na mesma pessoa, mas Dr. Lee explicou que, nos dias de hoje, havia apenas 3 pessoas que possuíam ambas as linhagens. O protagonista sabia que ele próprio tinha ambas e que havia outro garoto na capital, mas se perguntava quem seria a terceira pessoa, pois nunca tinha ouvido falar dela antes. Lee fez uma pausa dramática e então, com uma explosão de energia, revelou que a terceira pessoa era Hiten. A doutora Zara flutuava ao seu redor. O protagonista não gostou do que ouviu e gritou o nome de Xing. A garota moveu-se imperceptivelmente para trás do velho. Xing colocou sua palma próxima ao pescoço do médico e pediu que o mestre se explicasse com mais clareza antes de tocar na garota. Lee explicou que a linhagem real de Lin havia sido pessoalmente proibida anos atrás e não deveria ter afetado sua filha. Depois, perguntou se o deus da guerra queria saber por que isso estava acontecendo. Lin não sabia de onde vinha a linhagem imperial e permitiu que Xing soltasse o médico. O velho prometeu que, se a garota permanecesse ao seu lado, ninguém a reconheceria como descendente da linhagem imperial. Lin realmente esperava por isso e decidiu confiar no Dr. Lee por enquanto. King lembrou que a escola também precisava notificar Xin e que ela logo estaria ali. O protagonista percebeu que era hora de partir e disse a Lee que logo entenderia o que deveria explicar a Inen. Pouco depois, a esposa do protagonista correu pelos corredores do hospital o mais rápido que pôde. Ela estava muito nervosa e nem prestou atenção em San. O rapaz queria saber o que ela estava fazendo ali, mas a amiga ficou irritada porque não queria problemas. San recebeu um leve golpe na cabeça de sua amiga e admitiu que, desta vez, não tinha nada a ver com a situação. Ele supôs que a garota estava preocupada com a criança. Lu não entendia por que precisavam dessa informação, então San explicou que Xi certamente precisaria de dinheiro para o tratamento. Ele sabia do estado de pobreza em que a família de Jian se encontrava e se preparou para usar essa oportunidade para fazer a loira implorar por ele. Neste momento, Ishin irrompeu no quarto e perguntou, preocupada, o que havia acontecido com sua filha. Li pediu à mulher que ficasse quieta para não acordar a pequena princesa. A garota não esperava ver um segundo médico além de Shen e perguntou quem ele era. Dr. Shen apresentou seu mentor e garantiu que Rei estava segura. Então, ele estalou os dedos, e Rei começou a se mover na cama novamente. Li disse que a garota logo acordaria graças à acupuntura. De repente, Rei abriu os olhos e tentou encontrar seu pai no quarto, pois tinha certeza de que ouvirá sua voz. A mãe apareceu ao lado dela, dizendo que ela havia desmaiado na escola e teve a sorte de encontrar aquele médico que usava a medicina tradicional chinesa. Rei reconheceu o homem como um médico brilhante. O velho não conseguiu conter seus sentimentos e disse que a criança era muito gentil com ele. O homem inclinou-se sobre a garota e começou a abraçá-la. Xin estava preocupada porque não sabia se poderia pagar a consulta do médico, pois sua família não lhe daria um centavo. O homem percebeu suas preocupações e disse que não aceitaria pagamento dela, pois veio em nome do Sr. Lin. Naquele momento, Rei percebeu que não estava imaginando coisas e que realmente havia ouvido a voz de seu pai. Xin perguntou rapidamente se o médico poderia lhe dizer quem era esse Sr. Lin e por que ele estava sempre ajudando-a. Lin não podia revelar o segredo, então apenas disse que Lin era o Senhor Supremo da Fronteira Sul e que ela descobriria os detalhes quando chegasse a hora. Em seguida, o médico colocou a garota de volta na cama e entregou à mãe dela um cartão de visitas, ordenando que ligasse se fosse necessário. Agora que Rei havia acordado, o homem estava convencido de que ela estava bem, então pôde se despedir e sair da enfermaria. A garota chamou sua mãe e confessou que o Dr. Lee havia sido convidado por seu pai e que ouviu sua voz enquanto dormia. Embora Shi normalmente não acreditasse nas palavras da filha, decidiu concordar porque queria que o grande Sr. Lin realmente fosse seu marido, especialmente porque nunca havia conhecido esse homem desconhecido, e a personalidade de Lin explicaria muitas coisas. O que realmente a incomodava nessa teoria era o fato de que o protagonista não havia lhe dito diretamente que havia despertado. Rei percebeu que sua mãe estava pensando em algo e que esses pensamentos a incomodavam muito, mas a mulher fingiu que nada a perturbava. Ela piscou para a filha e disse que iriam para casa. De repente, o Dr. Shen interveio, dizendo que a pequena princesa deveria permanecer sob observação por mais alguns dias. Xin ficou preocupada com a possibilidade de ter que deixar Rei sozinha no hospital, mas sua filha parecia confiante e prometeu à mãe que ela poderia ter um tempo para si mesma. Depois disso, a garota permaneceu no hospital à espera de sua recuperação. Enquanto isso, o protagonista ainda estava no hospital e perguntou à sua subordinada se ela havia encontrado informações sobre o chefe da família Gan. King não perdeu tempo e conseguiu encontrar algo estranho em um curto período. A garota relatou que todos na família eram pessoas comuns, mas o pai de Xin tinha algo diferente. O protagonista lembrou que conheceu o pai de sua esposa apenas uma vez e que, logo depois, ele faleceu. A subordinada confirmou essa informação e revelou que descobriu rumores que sugeriam que ele não era o verdadeiro herdeiro. Lin se interessou por essa informação e percebeu que, se fosse verdade, o status do pai de sua esposa estava em questão. Li disse que, com a ajuda de sua posição na sociedade, conseguiu descobrir que o imperador tinha herdeiros de cabelos claros. Esse fato poderia significar que o pai de Ashon era um descendente do imperador, mas era impossível saber com certeza. O velho admitiu que queria aceitar a princesa como discípula.
Lin permitiu que o homem ensinasse a garota a controlar suas habilidades e perguntou o que mais ele precisava. Então, Li pediu a Lin que lhe permitisse entrar na celebração do BH High, pois queria muito ver Lin retornar. Enquanto isso, Shin não teve escolha senão deixar sua filha no hospital. Então, pediu à garota que ouvisse o Dr. Shen. Ezene prometeu a Rei que definitivamente voltaria depois do trabalho. A mãe garantiu que tudo ficaria bem, em seguida, se despediu. De repente, Shin recebeu uma ligação de sua prima. A esposa do protagonista não entendeu o que mais ela poderia querer, já que já havia recebido o convite. Ian ordenou que a garota fosse até a empresa imediatamente. Meia hora depois, Shin chegou ao escritório. Ao se aproximar do departamento financeiro, ouviu gritos altos. Ian estava dentro da sala, segurando uma xícara de café, e gritava furiosamente com os funcionários, perguntando o que eles estavam fazendo ali. Shin não queria ver sua prima, mas precisava descobrir por que estavam procurando por ela. A garota se virou para Shin e ficou surpresa por ela estar fazendo perguntas tão tolas. Ian disse que Shin era gerente financeira e estava afastada do trabalho enquanto a empresa enfrentava uma crise. Então, atirou café em Shin, mas a mulher conseguiu desviar e lembrou que havia pedido um tempo de folga naquele dia. Ian não acreditou e prometeu descontar metade do salário do mês, acrescentando que, da próxima vez, jogaria o café de verdade. Shin tentou argumentar, mas foi inútil, pois a prima acreditava que sua empresa estava em crise por causa de pessoas como ela. A loira não considerava que a crise recaía sobre seus ombros e lembrou que todas as contas passavam por Ian. A prima percebeu a acusação e ordenou que a empresa saísse da crise em 3 dias ou Shin seria demitida. O prazo era extremamente curto, e Shin pensou que Ian estava brincando, mas não era o caso. A prima repetiu que a despediria se ela falhasse. Ian estava satisfeita consigo mesma e acreditava que Shin nunca conseguiria lidar com isso. Enquanto isso, San estava sentado no escritório e disse que, assim como Lu, ele também estava cansado de esperar. No entanto, acrescentou que Ian prometeu que, desta vez, não haveria problemas com Shin. Lee já estava ansioso para saber como tiraria vantagem da garota. San sorriu feliz e estava confiante de que desta vez teriam sucesso. Mas o amigo não conseguiu relaxar porque lembrou que este não era o primeiro plano deles. San respondeu que tinha um plano B caso o primeiro falhasse. Então, San questionou as palavras de Ian, o que deixou a prima preocupada, e ela respondeu que não contaria nada a ninguém. Ian piscou, e os homens pensaram que a genética da família Gun não era justa com ela. Lu queria saber de seu amigo qual era o plano, pois queria estar preparado para qualquer coisa. San disse que, na vida de Shin, havia 2 pessoas muito importantes para ela, a pequena Rei e seu marido, Lin. Enquanto isso, o protagonista foi até o quarto de sua filha e perguntou se a garota aceitaria se tornar discípula do Dr. Lee. Rei perguntou se o homem lhe ensinaria a curar pessoas. O deus da guerra olhou para a filha com adoração e queria explicar o que lhe ensinaria, mas não teve tempo, pois Xing apareceu atrás dele e relatou os problemas de Shin na empresa. A família Jian estava planejando confiscar a casa para pagar as perdas. Lin perguntou se havia alguém por trás disso, e sua subordinada relatou que várias pessoas viram Lu e Sai no departamento financeiro. Rei ficou com medo por sua mãe, mas o pai a convenceu de que ele mesmo resolveria os problemas e que ela deveria se concentrar em se recuperar. King aguardou as ordens de seu mestre e perguntou se deveria trazer aqueles envolvidos. O protagonista decidiu que lidariam com isso quando chegasse a hora, mas, por enquanto, cuidariam de Shin. Enquanto isso, a esposa do deus da guerra sentou-se em seu escritório por horas sem conseguir encontrar uma saída para essa situação. Acontece que todos os parceiros da empresa retiraram seus investimentos e até o banco recusou conceder um empréstimo. A garota estava muito preocupada, pois restava apenas um dia para resolver o problema. Seus pensamentos foram interrompidos pelo som das portas se abrindo, e alguém entrou no escritório de Shin sem bater. Essa pessoa era San, que estava seguindo seu plano e foi até a garota em um momento difícil para ela. O rapaz se comportou de maneira relaxada e disse que havia vindo para ajudá-la de maneira nobre. Shin levantou-se da mesa e não tinha intenção de aceitar a ajuda de San, então pediu que ele saísse. O homem pressionou a garota, lembrando-a de que sua família estava prestes a ficar sem casa, mas nem isso a convenceu. O rapaz disse que sempre ajudava os outros e afirmou que não a incomodaria mais, então caminhou em direção à saída. No entanto, antes de sair, mencionou que, se ela quisesse sua ajuda, deveria ir ao hotel às 9 da manhã. Shin ficou furiosa com esse comportamento e gritou que nunca faria um acordo com alguém tão inescrupuloso. O rapaz não discutiu, apenas disse que a esperaria no local e horário marcados. A esposa do protagonista percebeu que essa situação havia sido armada por sua prima e San. Naquele momento, vemos a mãe de Shin folheando uma pilha de papéis. Ela perguntou por que os documentos da empresa haviam sido enviados para sua casa. A filha não teve escolha senão dizer que Ian pretendia confiscar a casa. A mulher ficou furiosa com a notícia, pois os problemas estavam constantemente recaindo sobre sua família, mas acreditava que sua filha pediria ajuda àquele homem chamado Lin, e isso não seria um problema para ele. No entanto, a esposa do protagonista respondeu que nunca sequer tinha visto esse homem. Lee começou a culpar sua filha por todos os problemas da família. Shin não queria decepcionar seus entes queridos, como a família Wang não respondeu à sua carta, a garota teria que pedir ajuda a San. O dia do encontro chegou, e o horário marcado se aproximava.
A esposa do protagonista chegou ao hotel e encontrou o quarto certo. Ela entrou e imediatamente chamou por Sam, dizendo que havia chegado. No entanto, o homem próximo à janela não era Sam. A garota estava olhando para os pés e não percebeu. De repente, Wang se afastou da janela e cumprimentou-a gentilmente. Shin viu Wang e concluiu que o rapaz estava conspirando com a família Sam para destruir sua empresa. O homem se aproximou da loira e explicou que tudo não passava de um mal-entendido. Ele disse que simplesmente não tinha tempo e lhe entregou um cheque. Wang acrescentou que o Sr. Lin cuidaria de tudo e que havia usado um truque para mudar o número do cartão de Sam, por isso ele estava naquele quarto. Shin ficou muito feliz e foi sinceramente grata à pessoa que a salvou dessa situação. Wang deixou o quarto, deixando a garota lá dentro. Então, ele instantaneamente ficou sério. Ele se encontrou com o protagonista e relatou que o problema da esposa dele havia sido resolvido. Agora, Lin iria punir o responsável. Enquanto isso, Lu estava sentado em outro quarto, irritado porque Shin ainda não havia vindo até ele. Ele admitiu que a garota era difícil de manipular. O telefone de Lee tocou, e ele apareceu na tela dizendo que sabia que poderia sequestrar qualquer um. De repente, o rapaz ouviu uma batida na porta e correu para atender, pensando que fosse Shin. No entanto, ao abrir a porta, viu uma garota completamente diferente do que esperava. Shin estava ali e deu um chute no rosto do homem com extrema força. Leo foi arremessado para trás e bateu contra a mesa, derrubando os pratos. O golpe da garota quebrou o lábio do rapaz. Leo não entendia por que aquela estranha garota o incomodava e aparecia constantemente ao seu lado. Shin não lhe respondeu e voltou ao corredor, chamando por Lin. Liu olhou para o recém-chegado e ficou surpreso, pois o rapaz lhe parecia muito familiar. O protagonista se apresentou como um soldado que serviu no exército por muitos anos e que se tornou conhecido como o líder supremo do Sul. Liu sentiu seu corpo tremer de medo e se perguntou por que esse homem estava ajudando Shin. Lin explicou que ela era sua esposa e empurrou o rapaz ao chão. Lu não acreditava que uma pessoa com deficiência pudesse se tornar o líder do Sul. Naquele momento, o protagonista emanou uma aura poderosa e disse que não se importava se o rapaz acreditava nele ou não. O homem se inclinou sobre Lu, agarrou-o pela gola da camisa e o ergueu no ar. Lin acreditava que o mais importante naquele momento era fazer o rapaz pagar por sua humilhação. Leo não acreditava que o protagonista ousaria fazer algo contra ele, pois era um dos herdeiros mais ricos. No entanto, estava enganado e foi arremessado contra a parede com grande força. Ele ficou gravemente ferido e já não tinha mais dúvidas sobre a posição do protagonista. Começou a implorar por perdão, prometendo pagar qualquer quantia de dinheiro. Lin olhou para o rapaz e perguntou se ele realmente parecia alguém que precisava de dinheiro. Xing observava com um sorriso satisfeito enquanto seu mestre fazia aquele homem sentir as consequências de seus atos. O braço de Leo estava quebrado, e o resto de seu corpo doía, mas o protagonista decidiu parar e disse que aquilo era apenas um aviso. Lin queria que o rapaz derrotado entendesse que, da próxima vez, não seria perdoado. Naquele momento, o herói estava prestes a sair e aconselhou que nunca falassem sobre sua identidade. Depois disso, eles caminhavam pelo corredor do hotel quando King perguntou se Lin tinha medo de que algo acontecesse. O protagonista prometeu que, se a família de Leo tentasse algo, todos seriam impiedosamente aniquilados. De repente, o telefone da garota tocou, interrompendo a conversa. Xing ficou extremamente assustada quando o Dr. Shen informou que a pequena princesa havia sido sequestrada e que seu paradeiro era desconhecido. Lin também ficou abalado com a notícia, e ambos correram para o hospital, protegendo Shin dessa informação. Eles chegaram à enfermaria em tempo recorde. Dr. Shen estava lá, e o deus da guerra queria saber quando sua filha desapareceu. Shen explicou que levou o café da manhã para Rei e saiu para preparar a fisioterapia, mas, quando voltou, a menina não estava mais lá. O protagonista odiava a si mesmo por não ter sido capaz de impedir o sequestro de sua filha. A raiva tomou conta de seu corpo, e ele destruiu o chão da enfermaria com um único golpe. Então, Shen caiu de joelhos e admitiu que tudo era culpa sua, que deveria ter cuidado melhor da pequena princesa. No entanto, o protagonista disse que não o culpava pelo sequestro, pois o médico estava ocupado cumprindo seus deveres. Essas palavras deixaram Shen sem reação. Lin então ordenou que Xing fosse imediatamente até o posto de controle para encontrar o sequestrador. Naquele momento, um guarda estava sentado em uma pequena sala, distraído com um jogo. Ele estava convencido de que venceria. Justamente nesse instante, Xing apareceu atrás dele. Ela interrompeu o jogo do guarda e relatou o desaparecimento da paciente, pedindo as imagens das câmeras de segurança. O homem exigiu mais detalhes sobre a pessoa desaparecida. Xing esclareceu que se tratava de uma criança e que havia desaparecido cerca de 1 hora atrás. O guarda virou-se para Xing com irritação e disse que apenas 1 hora havia se passado e que primeiro deveriam procurar dentro do hospital. O homem continuou jogando em seu celular e informou que só iniciaria a busca se um dia inteiro tivesse passado. De repente, um feixe de luz arrancou o telefone das mãos do guarda, assustando o homem adulto. Lin não tinha intenção de perder tempo, então faria o que fosse necessário. O guarda ficou furioso e gritou que não podia fornecer as gravações e que, além disso, o local era proibido para a entrada de estranhos. O protagonista liberou sua aura ameaçadora, e Xing percebeu que a situação poderia sair do controle,
então correu para deter seu mestre e decidiu apresentar um documento comprovando que eram membros da família imperial. O guarda ficou sem palavras ao ver o cartão, que representava a família imperial e simbolizava o poder supremo. King recomendou fortemente que se apressassem e entregassem a gravação. Ela percebeu que Lin começou a se acalmar, e o guarda foi rapidamente até o computador. Ele começou a revisar as gravações da última hora, finalmente, encontrou um momento em que Rei podia ser vista dormindo em seu quarto. O protagonista analisou atentamente a gravação e pediu para ampliar o painel inferior. As imagens mostravam um homem de jaleco branco levantando a menina adormecida da cama e levando-a em uma direção desconhecida. O guarda olhou para a silhueta do sequestrador e percebeu que de alguma forma lhe parecia familiar. Lin ouviu isso, e o homem relatou que esse sujeito se parecia com um estagiário do hospital chamado Zhao Gang. Xing percebeu que ainda não havia visto esse rapaz. O guarda respondeu que Zhao não era muito popular na instituição e que havia conseguido entrar lá por meio de contatos. Acrescentou que, 2 dias atrás, Zhao veio falar com ele e perguntou sobre a vigilância do hospital. Essa reviravolta complicava ainda mais a situação. Lin começou a perder o controle novamente e deu a King apenas 5 minutos para encontrar Zhao Gang. A garota não discutiu o prazo e imediatamente desapareceu do escritório para cumprir a ordem. O guarda sentiu o clima opressivo e começou a se preocupar, questionando se havia feito algo errado. O humor sombrio de Lin era perceptível a grande distância, então o guarda preferiu não interferir. O protagonista sentou-se na cadeira, e o homem tentou entender se os membros da família imperial sempre eram assim tão assustadores. Xing conseguiu completar a tarefa rapidamente, em poucos minutos, Zhao foi trazido ao escritório. Ela o jogou aos pés de Lin e informou que seus homens o encontraram rondando o hospital e o capturaram imediatamente. O prisioneiro alegou que era médico, por isso, estava no hospital. Lin exigiu saber para onde ele havia levado a criança. Zhao fingiu não entender de que criança estavam falando. O protagonista já não tinha mais paciência e logo pressionou seu pé contra o ombro do sequestrador com tanta força que o chão começou a rachar. Lin continuou pressionando até que a mão direita de Zhao estivesse completamente colada ao chão. Xing e o guarda observavam o interrogatório. O homem estava muito nervoso com a crueldade com que Lin agia. No entanto, o sequestrador não resistiu à tortura e confessou que havia sido contratado. O deus da guerra ficou satisfeito ao ouvir tal declaração, pois agora tinha um motivo para parar de tentar se conter. Lin levantou-se da cadeira e deu um golpe forte em Zhao. Embora à primeira vista o golpe não parecesse tão intenso, Zhao foi gravemente ferido e cuspiu sangue. O protagonista não permitiu que o rapaz recuperasse o fôlego e pisou em seu peito, pressionando contra o chão com a ajuda da perna. Xiao tentou aproveitar o momento e fingir que havia perdido a consciência, mas Xing percebeu sua intenção imediatamente e pediu a Lin que a deixasse fazê-lo falar. O protagonista, no entanto, respondeu que não perderia tempo com isso. O jovem médico percebeu que tinha apenas uma chance de sobreviver, então prometeu contar tudo e imediatamente revelou para onde levou o rei. Zhao mal conseguia falar, mas disse que colocou a menina no carro de San e que ele a levou para sua casa. Lin não ficou muito surpreso ao ouvir esse nome, mas agora tinha certeza de que San receberia o castigo que merecia. Zhao admitiu que foi forçado por San a entrar no hospital e sequestrar a menina. Em seguida, implorou para ser libertado, mas Lin acreditava que o rapaz havia cometido um erro terrível e que nem mesmo exterminá-lo seria o suficiente. Depois disso, o protagonista ordenou que Xing se encarregasse do corpo do sequestrador, e em seguida, o acompanhasse até a casa de San. Enquanto isso, na propriedade de San, tudo estava silencioso. Rei estava amarrada a uma cadeira e gritava para que seu tio a soltasse. Acrescentou que tinha certeza de que a polícia o prenderia. No entanto, San riu e disse que, sem provas, ninguém ousaria invadir a casa de uma família influente. San era uma pessoa repugnante e culpava Xin por suas ações. O homem acreditava que precisava se vingar da garota por ter arruinado sua vida. San puxou as bochechas de Rei, e a menina afirmou que sua mãe nunca havia feito nada de errado. Rei continuou resistindo, pois tinha certeza de que seu pai logo apareceria para salvá-la. San bateu na testa da menina porque ela ousou mencionar Lin na frente dele. Ele disse que aquele lixo era a causa de seu sofrimento. Rei começou a chorar alto, mas de repente ouviu o som de vidro se quebrando. O protagonista apareceu atrás de San e imediatamente o atingiu no rosto. A parede rachou, e San caiu no chão. A menina viu seu pai, e as lágrimas pararam imediatamente de escorrer de seus olhos. Rei ficou feliz ao ver Lin, que começou a desamarrá-la da cadeira, prometendo que tudo ficaria bem. A garota contou ao pai que estava esperando por ele, e o homem começou a examiná-la cuidadosamente em busca de ferimentos. A menina disse que o tio malvado conseguiu acertá-la na testa, mas que, assim que o pai chegou, a dor desapareceu. Lin pegou Rei nos braços e perguntou se ela estava pronta para ensinar uma lição ao bandido. A garotinha respondeu que sim. San tremeu ao ouvir Rei dizer ao pai que não se lembrava exatamente com qual mão seu tio a havia atingido, mas que doeu muito. San decidiu aproveitar o momento e tentou correr para fora. Enquanto fugia, se perguntava como Lin o havia encontrado tão rapidamente. O deus da guerra ouviu atentamente a história de sua princesa. E tirou suas próprias conclusões sobre isso. San já estava perto da saída e acreditava que estaria salvo assim que chegasse à rua, pois pensava que Lin não o atacaria na frente de todos.
No entanto, o rapaz não levou em consideração o fato de que Lin era considerado o deus da guerra, e sua velocidade era algo que desafiava a compreensão humana. Por isso, a fuga de San falhou, e agora ele teria que aceitar sua punição. Lin olhou para o sequestrador assustado e disse que não se lembrava de tê-lo deixado sair. A cada segundo, San percebia a gravidade de sua ofensa e era tomado pelo horror. Ele decidiu tentar reagir e mirou a mão com a qual o protagonista segurava sua filha. Então, San correu o mais rápido que pôde e gritou por ajuda, esperando que seus pais o salvassem. Naturalmente, ele não conseguiu correr muito, pois Lin o segurava firmemente pela mão. Com um movimento ágil, o protagonista torceu o braço de San, fazendo-o gritar de dor. Rei tapou os ouvidos e reclamou com o pai que aquilo era muito barulhento. O protagonista prometeu que agora o tio mal ficaria em silêncio. Imediatamente, uma chama azul surgiu em sua mão esquerda. Esse fogo foi direcionado a San, que gritou alto, fazendo a menina fechar os olhos. Os olhos de San escureceram, e em vez de gritos, apenas gemidos quase inaudíveis escaparam de sua boca antes de ele cair no chão. Nesse momento, Lin ouviu o grito do chefe da família, que rompeu na sala, suplicando que poupassem seu filho. O homem olhou chocado para o estado de San e percebeu que a situação era grave. Seu peito estava queimado, seu corpo coberto de hematomas, e seus olhos estavam revirados. Então, seu pai caiu de joelhos diante do deus da guerra e implorou por misericórdia, pedindo perdão pelo erro estúpido de seu filho. No entanto, as palavras não tiveram efeito algum sobre o protagonista, pois ele não sentia pena do sequestrador de sua filha. O chefe da família sabia que estavam em desvantagem. No momento seguinte, gritos ecoaram pela sala. Xing relatou que tudo estava bem no hospital. Rei se assustou com a aparição repentina da tia, mas o pai explicou que ela era sua amiga e que não havia motivo para ter medo. Em seguida, Lin entregou Rei a Xing para que pudesse terminar sozinho com os tios malignos. O pai de San ficou apavorado. Rei segurou os ombros de Xing e desejou que seu pai conseguisse se vingar de San. Quando a menina saiu da sala, o protagonista finalmente pôde demonstrar todo o seu poder. Ele se lembrou de que já havia demonstrado bondade uma vez. O chefe da família tentou assumir a culpa para si mesmo, esperando convencer Lin a poupar sua vida. No entanto, o deus da guerra lembrou ao homem que ele não tinha o direito de impor condições. Enquanto isso, San tentava rastejar para trás, mas dessa vez seus apelos foram inúteis. Lin acabou com ele com um único golpe. O pai de San não pôde fazer nada além de assistir à morte de seu próprio filho. Tudo terminou quando Lin declarou que já era tarde demais para implorar por misericórdia e que ele não dava segundas chances a ninguém. Ele aproveitou sua velocidade e se aproximou do pai de San, que ainda estava em choque. O herói agarrou a cabeça do homem e disse que era melhor sua família sair da cidade dentro de um dia, pois, se ficassem, seriam todos decapitados. O homem compreendeu que, se não quisesse morrer, teria que concordar com Lin e abandonar a cidade. Depois de todos esses eventos, na propriedade de Lu, seu pai invadiu o quarto furioso, querendo descobrir quem ousou bater em seu filho. O homem prometeu que rasgaria o culpado em pedaços. Lu queria reclamar com seu pai, como sempre fazia, mas, de repente, lembrou-se de que, se ousasse revelar a identidade de Lin, o homem o destruiria. Por isso, para o bem da família, ele teve que se calar. Lu tornou-se apático e admitiu que não sabia o que dizer. O chefe da família também ficou furioso com seu filho e lhe deu um forte tapa no rosto, dizendo que Lu deveria se lembrar de que eles eram os donos da cidade. Lu se perguntou se a família Jian possuía ainda mais poder e decidiu manter a identidade de Lin em segredo por enquanto. Seu pai o considerava fraco, mas acrescentou que sua história era irrelevante, pois ele já havia contratado um investigador. De repente, um homem apareceu ao lado deles e relatou que conseguiu descobrir a conexão entre o culpado e a família Jian. O pai de Lu estava pronto para destruir toda a família Jian de uma vez. No entanto, ele notou que o investigador ainda não havia ido embora e presumiu que havia mais notícias. Estava certo. O homem revelou que San havia sido assassinado e acrescentou que o assassino era a mesma pessoa que havia espancado Lu. O horror percorreu o corpo de Lu, e ele ficou seriamente preocupado que pudesse ser o próximo. Seu pai considerou a família de San um fracasso por não conseguir lidar com alguém como a família Jian. O homem foi completamente consumido pelo desejo de vingança e planejou como destruir a família Jian na noite da celebração de Ben-Hai. Algum tempo depois, a noite finalmente chegou, e era hora de Xin buscar sua filha no hospital. A esposa do protagonista entrou no quarto com um bolo e perguntou como o rei estava se sentindo, mas, para seu horror, sua filha não estava na enfermaria. A mulher chamou sua filha em desespero, mas não obteve resposta e ficou aterrorizada com a ideia de que algo pudesse ter acontecido. O bolo caiu de suas mãos trêmulas. No segundo seguinte, Xin ouviu a voz da filha. Esqueceu tudo e correu até a menina, perguntando sobre seu bem-estar. Rei não queria preocupar sua mãe e mentiu, dizendo que seu pai a levou para brincar. Xin pediu à menina que não brincasse com estranhos. A mulher ficou nervosa quando sua filha disse que Lin a havia levado para brincar, pois acreditava que seu marido estava em casa o tempo todo. Xing observou emocionada enquanto o bolo caía no chão e percebeu que a esposa de Lin valorizava a vida da filha acima de tudo. Lin estava por perto e admitiu, com uma voz angustiada, que Xin era realmente uma boa mãe. O protagonista estava muito abalado e disse que lhe devia muito. Então, Lin lembrou a todos que era hora de partir,
pois desta vez eles iriam para o banquete do Behai, e precisavam se preparar. O protagonista, em sua última batalha, estava pronto para lutar até o último suspiro pela paz de sua família. Enquanto isso, um homem estava sentado na piscina, bebendo vinho calmamente. Ele se virou para seu subordinado e perguntou se era verdade que o grande Lin havia despertado. O servo confirmou que tais rumores circulavam e que também havia informações de que uma das famílias já havia sido expulsa por ele. O Senhor dos Dragões acreditava que tudo não passava de um espetáculo para mostrar sua importância, mas, na realidade, sua família já havia perdido seu poder. O subordinado estava convencido de que Lin era uma ameaça para o imperador e sugeriu que se livrassem dele. O homem ficou furioso com o servo, e sem sair da piscina, direcionou sua energia contra ele. O rapaz foi arremessado para trás. O Senhor dos Dragões disse que não se lembrava de ter dado tal ordem. O servo caiu no chão e insistiu que era perigoso para Sua Majestade deixar o Deus da Guerra vivo. Mas o Senhor dos Dragões acreditava que Lin poderia ser útil, pois tinha uma boa reputação entre o povo. No entanto, ele considerava que Lin deveria ser colocado à prova em algum momento. O subordinado ouviu as palavras do Senhor dos Dragões e prometeu resolver tudo. Então, o Senhor dos Dragões caminhou até o centro da piscina e estendeu sua mão, que não parecia humana, em direção à lança. No entanto, a arma se recusou a obedecer e um raio vermelho começou a percorrer toda a sua extensão. O Deus Dragão foi forçado a soltar a lança, pois ela o rejeitou. O raio da lança o feriu gravemente na mão. De repente, ele disse que, como Lin ainda estava vivo, precisava ser visitado. Naquele momento, olhos apareceram na mão incomum do homem e um poder concentrado começou a se manifestar em sua palma. O imperador decidiu que, se não pudesse usar o artefato, simplesmente o destruiria. O raio da própria lança de Deus iluminou tudo ao redor, acompanhado pela risada insana do homem. Enquanto isso, na casa de Lin, todos os membros da família viviam uma vida normal e passaram a noite tranquilamente. De repente, Lin sentiu algo estranho e ficou surpreso ao perceber que a lança do Deus do Trovão havia sido destruída. Xing notou a mudança repentina e drástica na expressão do protagonista e perguntou o que havia acontecido. Lin perguntou sobre a lança. Xing respondeu que, após a Guerra da Fronteira, ouviu dizer que ela foi levada pela família real. Mas a lança de Lan só reconhece seu verdadeiro dono, então definitivamente não poderia ser usada por terceiros. O protagonista respondeu que a lança havia sido destruída há poucos minutos. A garota disse que a lança de Elisha era uma arma divina, então não entendia como poderia ter sido destruída tão facilmente. O protagonista explicou que isso era um aviso para ele, além de já saber quem poderia ter destruído a lança. E essa pessoa certamente não perderia a celebração do Behai. Então, Lin sentou-se em sua cadeira de rodas e prometeu a King que recuperaria tudo o que lhe foi tirado. Naquele momento, um homem vestido inteiramente de preto apareceu perto da casa de Lin e se aproximou rapidamente das janelas. Ele localizou o quarto de Lin e mirou, lançando uma lâmina contra ele. O vidro da janela ao lado de Lin quebrou, e algo passou por ela em alta velocidade. Xing percebeu que um assassino os havia visitado. Lin conseguiu abaixar a cabeça a tempo e pegou a lâmina, saindo ileso. A subordinada gritou para o protagonista que iria atrás do assassino imediatamente. Lin examinou cuidadosamente a adaga do Deus Dragão em suas mãos. John e a mãe estavam sentados na sala de estar quando ouviram ruídos estranhos e tentaram descobrir de onde vinham. De repente, as luzes da sala se apagaram e a garota olhou ao redor, assustada. Lin ficou extremamente alarmado ao perceber que havia mais de um assassino dentro da casa. Jean gritou ao ver a silhueta de um homem na escuridão bem à sua frente. A garota tentou descobrir quem era o estranho e como ele havia entrado na casa, mas o criminoso permaneceu em silêncio. Esse homem usava uma máscara e observava atentamente as garotas, dizendo que elas pagariam com suas vidas por encobrir a pessoa errada. Então, uma pequena esfera roxa começou a se formar na mão do criminoso, e ele se preparou para atacar as garotas. Lee não queria morrer sem motivo aparente e ofereceu ao homem todo o dinheiro que tinham. O rapaz de máscara zombou da mulher, dizendo que ela poderia levar seu dinheiro para o túmulo. Zhang abraçou sua mãe, que também tremia de medo. Vários segundos agonizantes se passaram até que as garotas notaram um homem segurando a mão do criminoso. Lin condenou as ações do rapaz e torceu levemente seu braço. O protagonista não entendia por que ele atacava garotas indefesas. Lin estava disposto a proteger a família Jean, mesmo que não gostasse muito deles. Então, um raio azul apareceu em sua mão. O criminoso ainda tinha uma mão livre e concentrou seu poder no punho. Os homens se atacaram ao mesmo tempo, e cada um conseguiu bloquear o golpe do outro. O mercenário riu e se preparou para atacar novamente. Ele se divertia com a ideia de que Lin era fraco. Eles continuaram lutando e, em pouco tempo, um punhal apareceu na mão do rapaz mascarado. De repente, a porta da casa estava prestes a se abrir, e o bandido perguntou a Lin se aquela era sua família. No mesmo instante, o protagonista reagiu. Quando Xin e sua filha entraram na casa, não havia mais ninguém ali. Xin entrou e viu as garotas aterrorizadas. Jean perguntou se sua irmã havia voltado. Xin ficou surpresa ao vê-las sentadas no escuro e foi até o interruptor para acender a luz. Quando o quarto foi iluminado, ela viu as terríveis consequências da batalha e perguntou, horrorizada, o que havia acontecido.
Enquanto a mãe se recuperava do choque, Zhang disse que foram atacadas por um homem, mas que alguém conseguiu salvá-las. Acrescentou que o salvador se parecia com o Sr. Li, que apareceu no aniversário de Ashon. Rei correu pela casa, gritando que seu pai havia salvado a família. A avó ficou indignada ao ver isso, pois considerava o protagonista um inútil. Enquanto isso, o herói lidava com o criminoso e agora examinava a adaga dourada. Xing apareceu na janela, com pesar, relatou que havia falhado na missão e que o bandido conseguiu escapar. Lin disse que isso não era importante no momento e pediu que ela olhasse para a adaga em suas mãos. A subordinada reconheceu imediatamente a lâmina como uma arma concedida pelo Senhor dos Dragões aos seus servos. Além disso, acrescentou que a celebração de Ben-Hai havia sido adiantada para a noite seguinte, o que confirmava suas suspeitas. Lin pediu a Xing que fosse até Wang e dissesse que ele deveria buscar Xin para garantir sua segurança. O protagonista compreendia que estavam planejando algo contra ele na celebração de Ben-Hai. Após isso, King se despediu e partiu. Nesse momento, a porta do quarto se abriu com um estrondo, e a filha feliz correu para o herói. Ela tinha certeza de que foi seu pai quem salvou sua tia e sua avó. Lin sorriu e elogiou a inteligência da filha. Ele a pegou nos braços e perguntou como ela reagiria se seu pai não fosse exatamente um herói. Rei sorriu para ele e admitiu que, desde que protegesse ela e sua mãe, ele sempre seria seu herói. Nesse instante, Xin entrou no quarto e pediu à filha que não incomodasse o pai. Pegou o rei nos braços e concordou que deixariam Lin descansar um pouco mais. Xin realmente queria que Lin acordasse. De repente, ela ouviu o celular tocar e atendeu. A esposa de Lin reconheceu a voz de Wang e perguntou o que havia acontecido. O homem respondeu que a celebração havia sido antecipada e que alguém iria buscá-la no dia seguinte. No entanto, Xin respondeu que já não tinha um convite. Wang garantiu que o convite era apenas um pedaço de papel e que ela era uma convidada respeitada. A mulher ficou feliz com a notícia e pediu desculpas pelo incômodo. Xin então acariciou a cabeça de Rei e pediu que ela cuidasse do pai na noite seguinte. A menina ficou feliz por ficar ao lado de Lin e admitiu que, com ele por perto, não tinha medo de nada. Depois de um dia, finalmente chegou a noite da celebração de Ben-Hai. O enorme território estava ricamente decorado. Lin não entendia por que Xin parecia tão preocupada em um evento tão importante. Na verdade, Xin estava inquieta por causa de sua família, especialmente depois do ataque à sua casa. No entanto, sua mãe respondeu de forma rude, dizendo que sua filha inútil não servia para nada e que agora deveria se concentrar em encontrar um homem para se casar. De repente, todos viraram a cabeça, e Xin viu o avô junto com Yan. Zhang segurou sua mãe e admitiu que estava indignada com o comportamento de sua prima. Yan também notou seus parentes e perguntou como eles haviam chegado ali sem um convite. Zhang gritou que eram convidados de honra do Lord Wong e que ele os havia levado pessoalmente para a celebração. O rapaz ao lado de Yan ficou surpreso com a beleza de Zhang, enquanto Yan tentava se colocar em uma posição melhor. A garota se divertiu ao dizer que tinha o convite e começou a mandar a família Jian ir para casa. A cunhada de Lin apontou para Yan e lembrou-lhe que aquele convite pertencia à sua irmã, então ela deveria devolvê-lo. Mas Yan respondeu que apenas um representante digno recebia um convite. O rapaz ao lado finalmente notou o convite e quase engasgou ao ver que era roxo e dourado. Essas cores eram o símbolo da família imperial, e esse convite confirmava os rumores de que a família Jian era próxima da família Wong. De repente, outro homem apareceu ao lado de Yan e pegou o convite, dizendo que era falso. A garota tentou pegá-lo de volta, mas não conseguiu. O homem percebeu que sua alegria não durou muito. Yan ficou irritada porque um estranho estava chamando um convite genuíno de falso. O velho ordenou que a garota tomasse cuidado com suas palavras e apresentou o respeitado cavalheiro chamado Zhou. Yan imediatamente ficou ansiosa ao perceber que uma pessoa influente estava ao seu lado, enquanto um membro de sua família tentava entender por que havia escória como a família Jian em uma celebração tão luxuosa. Depois dessas palavras, sua ansiedade desapareceu e foi substituída por irritação e raiva, mas o avô a interrompeu. O velho fez uma reverência e se desculpou por sua grosseria, dizendo que sua família estava presente. O homem sorriu ao ouvir essas palavras do chefe da família Jian. Então, Zhou rejeitou o convite e culpou os membros da família Jian por terem espancado Lu. Ele gritou que até queria sentir pena, mas agora estava considerando tomar providências em relação à situação de Lu. Yan não entendeu do que ele estava falando e explicou que não fizeram nada contra Lu. A garota rapidamente olhou para Xing e pensou que ela poderia ter algo a ver com isso. Naquele momento, Yin segurou a mão de Xin e começou a acusá-la de prejudicar Lu para tentar conquistá-lo. Xin respondeu que isso não poderia ter sido ela, pois nem sabia sobre a surra. O pai de Lu não acreditou na garota e ordenou que ela parasse de fingir e contasse tudo, caso contrário, a família Jian seria forçada a deixar a cidade imediatamente na manhã seguinte. A discussão foi interrompida pela aparição de Wong. Atrás dele estava o protagonista, junto com sua filha e King. Wang não toleraria aqueles que iniciavam disputas familiares naquele lugar. Rei viu sua mãe e a chamou. A menina segurava a mão do pai e acenou animada para a mãe, dizendo que o pai havia preparado uma surpresa para ela. Zhou olhou para os recém-chegados com desprezo e perguntou quem eram. O pai de Lu respondeu que o aleijado na cadeira de rodas era o marido de Xin, chamado Lin Fang, e que a menina era sua filha. Zhou começou a rir até chorar,
dizendo que não entendia qual era o propósito da presença daquele perdedor ali. A risada do homem foi interrompida por Lin. O protagonista perguntou se ainda havia algo que ele pudesse fazer. Shin olhou para o marido e não podia acreditar que ele realmente havia despertado. Rei estava ao lado da mãe e agora podia mostrar as provas de que estava dizendo a verdade. Joe acreditava que acordar Lin era inútil, já que ele estava em uma cadeira de rodas. O protagonista apenas bufou diante dessa declaração e se levantou, liberando sua aura sinistra. Joe ficou extremamente surpreso com o que viu e não demorou para dizer que iria quebrar as pernas de Lin pelo que ele havia feito com Lu.